Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui comigo, como sempre, do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafa, você tá bem, querido? Estou bem, cara, graças a Deus. É isso aí, ele na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa maluquice aqui, nosso querido camarada Queridão. Tranquilidade, meu querido. Tranquilo, daquele jeito. E, mano, episódio mais que especial hoje, hein? Então vamos que vamos, porque hoje promete. Pra caralho. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o fundador do Clube dos Canalhas. Seja muito bem-vindo, Marco Donido. Eu agradeço a oportunidade. Primeiro podcast que eu participo. Porra, que legal, perder a virgindade com nós. É, meu irmão, tamo aí pro jogo, né, cara? Pô, legal, já agradeço aí ter aceitado trocar uma ideia com a gente. Maneiro, aí, maneiro. tirar um tempinho E eu agradeço aí. a oportunidade, né? Porque falar de música é um troço realmente especial, Sim, né, cara? Sim, pra caralho. E, pô, massa demais tu tá aqui com nós, fechou? Maneiro, Só vou fazer um momento de maneiro. jabá rapidinho aqui. E estamos também com uma presença especial Sim. aqui hoje, que vai trocar uma ideia com a gente. O Boss quer participar hoje. Hoje a gente tá com o Zé aqui, que é o nosso boss aqui do Dona Maracast. Seja muito... Obrigado. Você tá bem-vindo se todas as gravações, mas Hoje na mais, mesa hoje está mais. sendo Ele bem-vindo. fez questão, falou, não, eu Fiz quero estar questão. na mesa. Hoje eu falei, eu faço questão. Isso. Porque eu sou o segundo, o número 002 do clube, viu? Tá certo. Até a carteirinha tá aí. Tá lá fora, tipo, Tá, você tem carteirinha, então já é mentira, né? E é isso, fazer um momento de jabá rapidinho aqui. A gente tem uma parceria com a Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral aí, não sabe o que fazer no final de semana, entra lá no Instagram deles, tá? Você vai ver a programação que vai rolar. E se você tem uma banda que quer tocar com uma estrutura bacana, manda lá seu som pro LED, manda o direct pra ele que vai ouvir sua banda, marcar uma data lá, você fazer um show pra sua galera. Já tocou lá no Cerveja Azul, Donido, alguma vez? Não, cara, infelizmente não. Mas, Pode crer. Mas já ouviu falar já, eu né? tô ligado, né, Sim. da rapaziada É, que Miliano, já, Miliano. muita gente tocou lá, boa. Caralho. E é isso. E a gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas aí, enfim, precisa dar uma regulada, tá quebrado, sabe o que fazer? Meu, ele atende a domicílio também. Ou você pode ir lá no Teodoro Sampaio, onde ele atende, tem a loja dele lá. E a gente tem uma parceria com a Refuse também, né, Pimenta? É isso aí, Rafoca. Agora a gente tem a parceria com a galera da Refuse, mano. Você que busca investimento de qualidade, caiba no seu bolso. A Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar camisetas oversize, camisetas de manga longa, moletom, bermuda, isso tudo com a melhor qualidade possível. A gente vai deixar o site deles aí na descrição, refuse.com.br, e também a gente vai deixar também o Instagram deles aí, refuse.brand. E lembrando que logo menos a gente vai ter um cupom de desconto aí com o Dona Mara. É isso aí. Isso. Ah, lembrando também do canal de cortes. Sempre esqueça do canal de cortes, Rafa. Sim. Canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos, tá? Lembrando que é do Namara Cortes Oficial. É isso, meu querido. isso. Manda bala. E já deixa aquele like também. E você trouxe uns negocinhos pra nós aqui, né, Donido? Porra, Pô, o que é você trouxe pra nós aí, que eu fiquei curioso, hein? uma camiseta aí, Porra. o CDzinho do Retórica Diabólica, Esse aqui pode que foi o segundo CD do Matanza Inc. Aham. E nós estamos com material novo para lançar até o final do ano aí, um EP Pode com a crer. formação nova, né? O Matanza Inc. passou por uma reformulação no começo do ano passado, Uhum. e que agora mesmo é só paulista na banda. Esse negócio de carioca não dá não, bicho. Carioca é foda, né, mano? Pode Foda. crer. Mas deixa eu te perguntar, Donida, como assim, pô, a gente fala de muita coisa aqui hoje, mas, pô, é legal saber o do início lá do Donida, né? Como que começou o lance da música, que você ouviu ali, que você falou, porra, quero fazer essa porra, quero fazer virar rockstar. música. Pô, eu vou te falar, sabe quando aconteceu isso, cara? Quando o Kiss veio no Brasil em 82. Porque a minha vida até então era, porra, desenho animado e Guerra nas Estrelas, ficção científica, tudo certo, cara. E até que o raio do Kiss veio no Brasil, cara, 83, né? em 82. 82. E eu tinha 10 anos e eu fiquei obcecado quando vi aquilo. Já tocava muito I Love Loud na rádio, né? Nessa época. Muito, muito, muito. Não, e foi, cara, foi uma coisa de impacto, era um impacto visual, sabe? Pra eu que era moleque, tinha uma galera mais velha que já conhecia e tal, mas eu nunca tinha visto aquilo, sabe? Então era a personificação do super-herói, entendeu? Era uma coisa assim que tava além da música, era além de qualquer coisa. Ali eu fiquei realmente obcecado. Ali eu falei, porra, eu não vou conseguir, nada vai me dar onda que nesse troço tá me dando onda, entendeu? Mas em 82, o que se chocou, igual você falou. Mas você é muito bom em desenhos, né?
Qual que foi lá do primeiro? Desenho? Foi desenho, Desenho. com certeza. Não, cara, eu descobri a música e eu fiquei fascinado pelo Kiss. Eu arrumei um violão, porque eu falei, eu quero tocar isso. Eu quero tocar, meu irmão, eu quero participar desse negócio. Só que eu não tenho talento pra música. Entendeu? Aí eu comprei o violão, toquei o violão lá, aí aprendi lá umas notas. Aí o meu professor queria me passar ali um Leãozinho, do Caetano Veloso, uma Asa Branca. Eu falei, meu irmão, eu não quero isso não, cara. Quero tocar Iron Maiden. Aí ele falou assim, não, peraí, mas aí não é bem assim. Eu falei, não é bem assim? Então foda-se, então não quero mais essa merda. Entendeu? E eu larguei, cara. Entendeu? E eu realmente eu tive muito mais retorno, eu tive muito mais resultado com o meu desenho. Né? Eu desenhava de criança, na adolescência eu continuei desenhando e eu tinha muito mais intimidade com desenho do que com música. Música eu sabia da minha limitação, eu falei, bicho, eu não vou... Eu não posso querer, sabe? Porque eu não tenho o ouvido musical, sabe? Do moleque que vai aprender piano. Eu não tenho, bicho. Eu não consigo, saca? E aí, quando eu fui adolescente ali, nos 14, 15 anos, eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar com 14 anos no Banco do Brasil. Aí um amigo um funcionário lá tava vendendo uma guitarra. Eu falei, porra, olha aí, ó. Deu um estalo, eu falei, vou comprar essa guitarra. Aí comprei a guitarra, comprei um pedal heavy metal, Dynavox. E aí, meu irmão, fiz um barulho um tempo assim e larguei, porque também não cheguei a lugar nenhum com isso, sacou? Eu falei, porra, foda-se, né, cara? Mas eu fazia curso de desenho no Parque Lage, fazia isso, fazia aquilo, fazia os quadrinhos, tinha a galera dos quadrinhos, entendeu? Então rendeu muito mais. Eu só fui voltar a me dedicar à música no pré-vestibular, no terceiro ano, na minha época era terceiro ano, hoje em dia é diferente, né? Quando eu fui estudar com uma rapaziada que era musicista mesmo. Eu fui estudar com o Cassim. O Cassim é um cara foda. Né? E essa turma montou uma banda. Eu falei, porra, eu quero entrar nessa turma aí também. A gente era amigo, né? A gente já era, né? Tomava cerveja, e pá, menor de idade, bebendo cerveja, mas. Né? Aqui todos. E. Acho que eu era menor de idade nessa época, não. Não lembro. Mas. E aí eu comprei um baixo. Eu falei, pô, guitarra eu não tenho, né? Não consigo. Baixo eu consigo. Aí comprei o baixo, aí comecei a tocar com a galera e virou Acabou La Tequila. Que a gente acabou gravando o disco e virou uma banda de verdade, sabe? Enfim, aí daí foi. Caralho, velho. No Acabou La Tequila, foram 2 guitarras, você se incluiu no baixo, né? Cara, era a turma da escola, cara. Era eu, estudava junto. Eu, o Bacalhau, que virou o Bacalhau do Plant Ramp. O Renatinho, que virou o Renatinho do Canastra. O André Nervoso, que tem a carreira solo dele. Ele foi o primeiro. Puxa, foi, sabe essa coisa que junta, parece que junta, foi justamente por juntar essas energias todas que a coisa rendeu, sabe? Que deu uma liga. Né? Tanto é que né, se for pensar, foi a minha primeira banda assinou com a Universal. Sabe? Caralho, que foda, mano. Com qual gravadora a sua primeira banda assinou, entendeu? Né? Então, tipo, foi uma puta de uma cagada, sabe? Ter encontrado essa galera, que se dependesse de mim não ia ter nada, mas tinha uns caras muito bons no rolê. Sim. Então eu só acompanhei eles, sabe? Eu fui vou junto, saca? Então, e como rolou esse lance da gravadora aí, logo de início da banda? Cara, acho que rolou... ninguém esperava ali, né? Não. Mas o que aconteceu? A gente foi contratado pelo saudoso Miranda, Carlos Eduardo Miranda. E o Miranda, ele tinha um entendimento que ele não contratava banda. Né? Ele já tinha o selo Banguela, que lançou o Raimundos, que lançou o Mundo Livre e tal. E a Banguela, quando o Raimundos vendeu 1 milhão de cópias, a Warner encerrou o contrato e falou assim, agora chega, já cumprimos a nossa meta. Né? Já temos uma banda estourada. E aí o Miranda e o Brian foram para Universal e montaram o selo Excelente,
E eles tinham uma ideia, eu acho que desde a época da Banguela, de pescar os artistas, os cabeças, sabe? Os caras, sabe? Eles não iam naquela vibe de tipo, vamos ver qual é a banda que tá arrebentando, sabe? Qual é a banda que já tem público, já tá rolando. Eles não, o Miranda ele tinha essa percepção, ele catava os caras, sabe? Ele catou o 04, sabe? O Fred 04, ele catava assim na pinça. E ele pinçou o Cassim. O Cassim era realmente, né? Um cara diferenciado, né? E tanto é que gravamos um disco num puta estúdio e a banda não tinha nada, sabe? A banda não tinha público, não tinha porra nenhuma. Só tinha banda. Tinha a banda, tinha as músicas, sabe? Tinha a gravação. Mas, né, o conteúdo. Mas não tinha movimento, não tinha cena. A gente não estava inserido numa cena, não tinha, né, naquele meio dos anos 90 ali, não tinha. Você tinha uma cena generalizada. E que a gente fazia parte pelo estilo. Né? Nos anos 90 teve essa coisa de o advento da internet, então as coisas ficaram muito próximas, né? Então as misturas começaram a acontecer, né? Foi o Chico Science, né? O Mangue Beat, né? Que mistura isso com aquilo. O Raimundos misturava, né? O forró com o hardcore. E, né? Você tinha essa coisa de mistura e a gente tinha isso também. Né? A gente tinha uma idolatria pelo Mano Negra, a banda do Mano Tchau. Que tinha essa jogada, saca? Cantava em língua diferente, tinha um cara de cada país, e tinha uma música assim, uma música assado, uma música tal, saca? E esse era um lance que, porra, pra gente era o que dava onda, sabe? Você não ter duas músicas na mesma função. Então você tem um reggae, você tem um heavy metal, você tem um não sei o que, sabe? E isso, eu acho que isso fazia com que a gente se inserisse nesse movimento, sabe? E ele nos anos 90 também já tava aquela onda da galera começar a misturar as coisas também, né? Então, exato. Então por isso que eu acho que por isso que ele pescou a gente. Por isso que, né, que nós entramos no cast, né? Porque tinha gente, tinha os Ostras, tinha o Magnéticos de Curitiba. O próprio Mundo Livre lançou o segundo disco, né, pelo selo. Aí veio o Virguloides. O bagulho do Bomba. Mano, aí esse fodeu, cara. Eles eram da mesma... mesmo selo. Pode crer. Sacou? Só que estourou, né, cara? Monstruosamente, assim, o troço. Demais. E aí isso foi, na verdade, aconteceu a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Assim, ó, cumprimos a meta. Já estão liberados, vai tomar no cu e vai pra lá, sacou? Nós somos uma major, não estamos aqui de sacanagem, não. Entendeu? Então, enfim. Foi uma banda que a gente teve esse respaldo de gravadora e existiu, né? A gente gravou... Chegamos a gravar 2 discos, né? O Acabou La Tequila. Mas não tinha uma coisa de público, sabe? De gig, de turnê. Não tinha isso. Eles gravaram disco e não fizeram nenhum tipo de da divulgação, nada. Irmão, mas eu acho que gravador nessa época tinha isso. Sacou? Eles gravavam 10 artistas e jogavam tudo na parede. O que grudar, nós pega, entendeu? Entendi. Porque era isso, sabe? Eu ficava inconformado. Inconformado não, mas eu ficava... assim, curioso, né? Eu falei assim, meu irmão, como é que pode? Uma gravadora gasta um dinheiro pra gravar um disco, bicho. Porque não era gravar ali no estudinho dizendo merda, não. Nós gravamos no AR, cara. A AR gravava o disco da Simone. Caralho. Sabe? Era uma mansão numa Barra da Tijuca com palmeiras, cara. Saca? Maravilhoso. Tinha uma mesa Nive. Pra ter noção do bagulho. Era real. Como é que bota nós aqui 3 semanas gravando um disco? Paga videoclipe, paga não sei o quê. Mas tinha aquela máfia da rádio. O maldito jabá do rádio. Então, ou o programador da rádio ia com a sua cara e comprava o seu jabá e falou assim, não, beleza, essa banda aqui eu vou tocar. Se ele dissesse não, acabou ali. Foi o que aconteceu no primeiro disco do Matanza. Entendeu? O primeiro disco do Matanza saiu pela Abril Music.
Gravamos, bonito, fizemos a porra toda, videoclipe, o caralho. Aí depois de tudo pronto, vai ali pro cara da rádio. Aí o cara da rádio pegou e falou assim, não. Ah, que pena. Pode ir embora. Simples assim. Não tinha conversa, sabe? E era isso, sabe? Quer dizer, esse esquema de major é muito maneiro pra quem é major, saca? É muito maneiro pra Sandy Júnior, saca? É muito maneiro pro o Traje a Rigor, sei lá, sabe? Uma banda, ou Sim. Cidade Negra. Agora, quem faz música esquisita, mano, ou é realmente um fenômeno, como foi o Planet Ramp, como foi o Raimundos, ou então, bicho, não será. Não será, não tem meio termo. Ou é ou não é. Sacou? Ou você é um cara pica, ou então você é um merda, sai daqui. Acho que a Entendeu? ideia deles era jogar, sei lá, várias bandas Era aqui. isso. Porque se uma virasse, pagaria o custo Agora, o que, de todas as outras, né? Qual Mais é ou o menos isso, né? coeficiente do bagulho? Não sei. Uhum. Nem eles sabiam. O Virguloides, ele meio que deu certo, entre aspas, ali no início, vamos dizer. Talvez também voltou, ele... né? Mas Foi e talvez voltou. ele pagou todos os custos ali. Não sei, na cabeça. Não, sei se vendeu é muito isso. disco, cara, na Então, época acho que ainda, pagou cara. o custo de todas essas bandas Mas é que eles isso. tentavam, né? É Acho que isso, A ideia tinha- acho que era essa. Tinha esse problema de ser o One Hit Wonder, né? Uhum. Porque esgotou aquela música, acabou a banda. Isso é verdade. A gente chegou a encontrar os caras na época, sabe? E eu me lembro que situação que tava e, sabe, chegou o baixista, eles, caralho, olha o cara aí, e o cara tava meio baixo astral, assim, né? Mas meu irmão, mas o que houve, né? Não sei esse bagulho aí, porque, porra, a gente vai fazer o show, toca essa música, uau! Aí toca todas as outras, galera dispersa, vai tomar café e o caralho, sacou? Uhum. Tipo, não vai virar essa parada, entendeu? Então tinha essa coisa, esse lado muito cruel da rádio, sabe? Que, porra, que aí você tem que ser um skunk pra conseguir ter, sabe, uma solidez nesse patamar, E de saca? conseguir lançar 3, 4 discos e no quinto, no terceiro virar e falar assim, não, peraí, a gente pode fazer uma coisa diferente aqui. E faz a coisa diferente que quer fazer, não tem problema nenhum. Porque já tem uma carreira consolidada, ninguém vai achar... Alguém pode não gostar do disco e tal, mas não vai ter problema com a carreira da banda, né? Porque tem banda que lança um disco diferente que a banda desaparece. né? O skunk é um exemplo peculiar, né? Porque realmente o Samuel Rosa é um gênio, né, cara? Sim. Então, quando eles lançaram Garota Nacional, que é, meu irmão, uma coisa extraordinária, eles conseguiram, meu irmão, mudar a cara da banda. Né? Eu não sei o nome do disco, mas, pô, depois quando eles viraram um troço mais British, assim, meu, igualmente foda, sabe? Quem é que mantém um nível desse, sabe? É muito difícil, sabe? Tem que ser realmente pica, sabe? Os caras já Então, um faziam troço que eu errado. nunca discuti. Sim. Meu irmão, quem é. Quem tem que ser, vai ser. E quem não é, vai ficar querendo, cara. Porque não tem o que fazer, bicho. Não tem macumba pra fazer, não tem, sabe, não tem bruxaria que vai fazer você ser o que você não é, entendeu? Então, eu acho que teve muita banda que teve muito... que sofreu muito, sabe? Porque achou que ia rolar, achou que ia conseguir... Criou aquela expectativa toda. E, mano, e morre na praia, porque... Entendeu? Não é assim, entendeu? E o Acabolo ainda você teve 2 produtores, o Miranda e o outro, me falha a memória, qual que é o nome do outro, o criou Acho que teve participação do Tom Capone, se eu não me engano. Também. O Tom Capone. também. E O Tom Capone, ele pilotava ele era do AR, do estúdio, entendeu? Então, quando a gente foi pro AR gravar, ele que ia ser o engenheiro de som e o Miranda ia ser só o produtor artístico. Uhum. Né? E chegava lá, dava um pitaco. Legal isso aí, legal aquilo ali, velhão. Né? E pá. Né? Mas, porra, foi uma experiência incrível, sabe? Na época a gente podia beber cerveja à vontade, né? Chegava lá no estúdio, ficava, cara. O segundo disco do Tequila, nós ficamos um mês no estúdio, quase, cara. Sabe, meu irmão, como é que pode isso, cara? Né? Uhum. Nunca mais, mano. Nunca mais, sabe? E a última música do CD, que eu acho foda pra caralho, e é simples pra quem vive a música.
a última música do segundo CD é agradecimento a quem fez parte. É. Isso pra mim é foda, velho. É foda. O Tequila, ele tinha uma coisa muito bacana, que era... Tinha muitas cabeças criando, sabe? Eu fazia minhas musiquinhas ali, o Nervoso fazia as dele, o Renato fazia as dele, o Cassim fazia as dele, e era muito criativo, sabe? Porque a gente não tinha limite, a gente não tinha um estilo a seguir, sabe? A gente podia fazer qualquer coisa. Então isso realmente, eu acho que foi um grande diferencial, sabe? E pra quem tá de fora, eu acho que isso daí, quem curte música, ao invés de deixar pra procurar quem foi que fez, ajudou, vocês mataram na última música, mano. Isso pra mim achei foda pra caralho, velho. Bem pensado, né? Pra caralho. Eu usou como música, tá ligado? O locutor dessa faixa foi o pai do Pedro Sá, que é guitarrista do Caetano Veloso. Que foda. Nossa. E ele era locutor de AM. Então ele tinha aquela voz impostada, assim mesmo. E foi assim, vou gravar aí, porra, bora! Aqui, tive uma ideia, vai! E as coisas rolavam. Entendeu? Foi um momento, assim, muito, muito, muito criativo. Me fez muito bem como, sabe? Me fez ter vontade de ser compositor, sabe? De escrever música, de trabalhar esse lado criativo. Porque a gente tinha muita... Era muito estimulante, sabe? Com todo mundo faz o lance. Então, porra, você faz e caralho, vou fazer também. Foi um momento brilhante, assim. Pena que, porra, a gente não tinha estrutura para levar a banda adiante. E esse menino que você falou que... Quer falar? Não pode falar, eu termino. Esse menino que tava na primeira produtora, é Daniel que você falou que ele saiu filho de alguém que saiu da produtora que tava com vocês ali. Acho que é Daniel que você falou. Depois ele pegou e puxou a banda de vocês de novo para um outro projeto, não foi? Não lembro o nome, esse é Daniel que você falou aqui. Você falou muito rápido, é filho de alguém que acabou saindo da gravadora, aí montou um outro projeto. Foi o Rafael Ramos. Rafael, eu escutei errado, Rafael. Depois O Rafael Ramos, exato. Tocava do Baba Cósmica. O Baba Cósmica. foi esse rapaz, aí eu sei que ele te ajudou. Exato. Porque ele era um jovem, né, ele já tinha saído do Baba Cósmica, já não tinha mais Baba Cósmico nenhum, e ele tava numas de produzir, saca? Então, e era todo mundo ali da Zona Sul, entendeu? Todo mundo se encontrava ali no Sérgio Porto, todo mundo se tomava cerveja no Baixo Gávea, né? Era ali uma província, né? Sim. E ele sabia que a gente tinha começado o Matanza, porque quando o Tequila acabou... a gente já tinha o Matanza. Já tinha começado assim o Matanza meio que informalmente, né? Aí já tinha gravado uma demo. E aí ele falou assim, porra, maluco. Porra, posso correr atrás aí de uma gravadora? Meu pai e tal, não sei o quê, né, diretor artístico e tal. Conheço uma galera. Gente, porra, fica à vontade, né? E aí ele falou assim, olha, o que acontece? Galera, é o seguinte, a BMG não quis vocês, não. A Warner também não. A Sony menos ainda, mas a DEC diz que quer. Posso produzir? Pô, por favor, vambora. Faça as honras, né? É isso aí. E foi aí que a gente... E a DEC começou a ser distribuída pela Abril Music. Sim. Entendeu? Aí você falou, né, que o primeiro do Matanza saiu pela Abril Music, Exato. né? Aí, pô, voltamos lá pro estúdio. Gravamos... Mesmo estúdio? Mesmo estúdio. Gravamos... Não, mentira. Caralho, tô bêbado sem beber. Gravamos Nas Nuvens, cara. Onde o Sepultura gravou Nas Nuvens é o do Liminha. Liminha, né? Acho que é. Num estúdio sacanagem, irmão. Que botaram nós ali, cara, saca? Teve aquela síndrome do Os moleques retardados mesmo. O que nós estamos fazendo aqui? O estúdio. Rolou aquela síndrome do impostor de falar, mano, a gente não é pra estar aqui. Rolou, meu irmão. Assim, Rolou não até tem hoje, cara. cacique. Entendeu? Eu me pergunto toda vez que eu entro no estúdio pra gravar um disco. Mas
meu irmão, e aí foi incrível, sabe? Aí o Rafael produziu, o tio Beto Machado sendo engenheiro de som. E foi, assim, uma experiência porra, surreal, sabe? A gente ter gravado um disco ali, entendeu? E aí de volta aquela história mais uma vez, né? Aí gravamos num puta estúdio, fizemos um puta disco, fizemos um clipe. Porra, o cara da rádio não curtiu. Esse cara não gostava de você, hein, velho? Não tinha. Ele não gostava de ninguém, na real, entendeu? Gostava Eu não gostava ou ele disse que é a muito mão que doido. tava muito leve? Tava Não, muito. o troço era complicado, porque você tinha gravadores dispostos a pagar, se for pensar, entendeu? Mas o cara não queria, entendeu? O cara falava assim, não, isso aqui vai virar, isso aqui não vai, Sim. entendeu? Não sei se ele tinha uma percepção da coisa como ela acontecia, se ele tinha alcance do algoritmo da época, mas o fato é que, mano, ele recusava. Não quero. Sabe? Não era tipo assim, olha, eu toco se me der tanto. Ah, não, tanto eu não tenho. Ah, então não vou tocar. Não tinha isso. E pra você... Era gosto dele. Se ele aceitava, tocava. Se ele não aceitava, não tocava. E a questão de grana, mano, é até uma questão nebulosa. Porque até que ponto isso era um folclore, até que... Eu nunca vi saco de dinheiro. Entendeu? Então tem muita coisa que pode ter sido, sabe? E ali, História. ali no meio dos anos 90, o que vocês tinham ali? Pô, beleza, a rádio não quer a gente, mas a gente já tem um material bem gravado. Pra onde que a gente vai? Pra onde vocês foram? Pra lugar nenhum, pro bar. Vem Nós pro fomos bar. até o bar, cara. Vem pro bar. Porque, sério, você não tinha a gente, pelo menos. Tinha bandas que, sabe, já nasciam, a impressão que nos dava é que já nasciam sabendo. Já tinham um talento pra correr atrás, pra, meu irmão, pra se comunicar, pra se entender, pra ver, pra acontecer. A gente não tinha. A gente era os retardados que ficava ali tomando cerveja e achando que o mundo ia acabar doce. Entendeu? Então a gente não sabia o que fazer. A gente ficava ali tocando música, arte, mas a coisa do mundo real não tinha. Não tinha. Tanto é que o Tequila fez pouquíssimos shows. Tinha 2 discos. Né? Um pela Universal, o outro pela Abril Music. 2 produtor foda. Né? Não chegou a lançar, mas né? A gente chegou a ter. E não tinha, cara. Tinha show em São Paulo. Ah, vamos pra São Paulo. Acho que foi uma vez, no máximo. Entendeu? Então, era uma coisa de não saber o que fazer mesmo. Não tinha... E aí? E agora? Bom, chama mais uma lá, porque eu não sei, entendeu? Não sei mesmo. Deixa na mão do amanhã, né? E aí o que vocês fizeram? Aí como é que foi o restante da caminhada de chegar a ter uma galera conhecendo vocês ali? Que você tá falando do Santa Madre Cassino, né? Que é o primeiro que foi gravado, né? Pois é. Aí, sabe o que aconteceu? Nós gravamos Santa Madre Cassino. Aí, não deu em nada. Né? Tentamos lá o single do Ela Roubou Meu Caminhão. Que bombou depois, né? Na época que Na devia, não rolou. depois. Entendeu? Abrindo só um Aí, parênteses nessa entrada pro Matanza, Ela Roubou Meu Caminhão é muito cara de rádio. E é muito estranho de não ter tocado em rádio. A gente, o que aconteceu? A gente, quando o Matanza começou, de verdade, quando o formato do Matanza nasceu, que ele nasceu de uma música do Acabou Tequila. Uma música chamada Flaming Moe, que tinha uma pegada meio Tex-Mex, com uma letra contando historinha, com os elementos de quadrinho, né? Marisol, por exemplo, que tem na letra, né? O índio muito louco que amava Marisol. Marisol era um personagem do Los Três Amigos, do Laerte, saca? Do Angeli, do Glauco. Flaming Moe é a birita do Moe, dos Simpsons, entendeu? Então tinha essa bagunça, sabe? Mas que porra, que dava uma liga, dava uma vontade de tocar. Só que o que acontece quando você não tem técnica? A ideia é muito boa, mas o que eu faço com ela? Eu não sei.
Então ela fica ali. Então deixa ela aqui, guarda, que é muito boa, né? O dia que eu souber o que fazer com ela, eu volto nela. E passou, mano. Aí eu só fui voltar nessa história quando eu comecei a ouvir Johnny Cash. Quando apareceu o Johnny Cash na minha vida. Quando apareceu o Walk the Line. Que o Walk the Line é pom, 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 pom. Monocórdico. Eu falei, opa, Leonardo DiCaprio, né? Meu irmão, sabe, isso aí eu consigo. Vou fazer isso, só que mais rápido, com drive do Marshall. Ó, E as cavalgadas. matança. Mas acabou, fechou. Entendeu? E aí a gente, pô, beleza. Vamos fazer isso, mas não é com uma pegada exploited, uma pegada, né? Minor Tava Threat e tal. Idealizando aí como é que seria o formato da O banda. formato, O exato, formato da sabe? banda. Pra onde que ela ia? Ali já, quem que já era na formação ali, inicial do Matanza? Cara, era eu, o Bruno, o Diba. O Diba, ele era guitarrista do Dash, a banda que era da Simone, que virou Simone do Autoramos. Ah, sim, a Simone. Exato. E que tocava o Formigão. O Formigão teve que sair do Dash pra entrar no Plant Ramp, que o Plant Ramp já tava bombando, e eu entrei no lugar do Formigão. E ali foi no Dash que começou o Matanza. Porque a Simone começou a não ir nos ensaios, furava o ensaio direto, e nós vagabunda, porque ela já era adulta, ela já era, né, mãe e tal, sabe? E nós éramos vagabundos ocupados. Eu ficava lá no estúdio, né? Usando droga e bebendo cerveja, sabe? E o Gabriel também chegou a fazer participação no... Muito depois. Acabou depois. Ah, sim, verdade. O Gabriel Tomás? É. Gabriel Tomás, exato. E aí a gente no estúdio de bobeira, eu, o Dibo e o Cadu, né, que era a galera do Dash da Simone, eu falei, porra, e aí, tem umas músicas novas aí? Eu falei, eu tenho. E foi ali que a gente começou a fazer um laboratório de como seria essas músicas, entendeu? Mas tinha alguma pretensão ou era só, tipo, Não, zoeira era ali? só terapia ocupacional. Era só pra ter o que fazer, porque a vida nessa época era muito pequena, entendeu? Ela ia do estúdio até o bar, até o Baixo Gávea, entendeu? E acabou. Era só isso, entendeu? Não tinha mais nada. Não tinha pretensão de nada. Entendeu? E aí a gente começou a levar esse som. Pô, aí a gente pensou assim, porra, vamos pegar essa banda? Né? Aí o Nervoso entrou, o Nervoso saiu do Tequila, saiu o Cadu, entrou o Nervoso. O Nervoso, ele vinha de uma banda chamada Beat Lizards. Sim, sim. Uma banda sensacional, cara. Se vocês puderem, procura. É foda. Porque tem 2 discos que são 2 pérolas. E o Nervoso já tinha essa coisa punk rock, assim, sacou? De Bad Religion e, né, aquele early hardcore e tal. Você não era muito dessa praia do hardcore do punk Não. ainda não, né? Não era nada. Porque a minha escola era Creator e Destruction e Slayer. Ah, sim. Entendeu? Então você não tinha aquela... Não do tinha hardcore, do nada, punk, nada. Mas eu entendia que aquilo funcionava. Eu sabia que eu falei assim, bicho, Creator eu não posso fazer. Porque eu não posso fazer o que os caras fazem. Entendeu? Sim. Eu posso tentar fazer um diferente. Um bagulho que ninguém fez. Porque se eu tentar fazer igual, vai ficar uma merda. Entendeu? Então eu vou fazer um meu aqui, que é meu. Entendeu? Ninguém vai poder comparar com porra nenhuma. Né? E aí, enfim, a gente formatou o lance. Vamos ter uma banda, vamos montar essa banda então, pra gente, porra, fazer showzinho ali na quebrada. Porque o Tequila era uma banda difícil, né? O Tequila tinha 2 bateras, cara. Tinha um Nervoso tocando a bateria normal e tinha um outro batera tocando o octapad, mano. Fazendo os barulhos loucos. E era, pô, só ouvindo pra você ver. Depois você, não, o que vocês puderem, bota aí tem no Spotify. E era muito difícil, sabe? Não era punk. Eu falei, bom, então vamos juntar, vamos pegar a ala dos escrotos do Tequila e vamos montar essa banda e vamos ter o que fazer no sábado. Né? A gente vai e mata uma garrafa de uísque e uhul, é isso, vitória. Né? E aí nessa nós gravamos 2 músicas, 2 demos, nessa função, sabe? Meio batida hardcore, com essas guitarras meio assim, meio, né, Ghosters in the Sky, então, Ghost Riders, né? E, né, essa praia aí, vamos nessa. E até que chegou
Até que um dia eu falei assim, porra, depois que eu já tinha umas 10, 15 músicas, com a mesma levada, eu falei, porra, a gente precisa fazer uma levada diferente, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, eu não aguento mais fazer a mesma música, né? Foi aí que nasceu o Caminhão. Entendeu? Foi aí, não era nem com O Caminhão foi a última que vocês fizeram, assim, dessa levada, né? época. É. Entendeu? Foi, tanto que o Diba ficou puto e saiu da banda. Nossa, Essa música de merda aí, essa música comercial do caralho, vai tomar no cu Essa música é vocês. muito radiofônica. Mas era isso. Ele era muito mais radical que a gente. E aí entrou o China. Aí nós chamamos o China, entrou o China. Você quer aquele guaro, Danilo? Tá de boa? Tá de boa, Tá cara. de boa? Tá tranquilo. Se quiser, você dá um copo de igual. Aí e o... Aí entrou o China. Por acaso entrou o China, sacou? E aí nós gravamos uma demo. Nós fomos entrar no estúdio pra gravar só essa música. Porque, né, ela era diferente, pô, vai aqui, né? Não, opa. Uhum. Eu nunca acreditei nisso. Eu, sinceramente, nunca acreditei nisso. Mas o Bruno acreditava. Saca? E eu falei, então tá, então vamos gravar. Nós fomos gravar no estúdio, na casa de um amigo, que era vizinho do Rafael Ramos. Que mora ali no Itanhangá, em São Conrado, no Rio. Sempre voltando, pô. Aí o Rafael pingou lá, no estúdio. Vocês estão aqui na casa, no Stanley? Pô, vou aí, peraí que eu vou aí. Aí foi lá. Aí ouviu, falou assim, caralho, meu irmão, essa música aí, ó. Porra, maluco. Vou levar pro meu pai pra ouvir, hein? Pô, só se rolar, vocês vão, bota eu pra produzir, hein? Só colocando expectativa. Irmão, aí ele levou aí o João adorou a música, gostou muito. E falou assim, pô, vamos contratar. Vamos pra DEC. E a DEC tava com a distribuição da Abril Music. Olha quanto tempo depois que eu. Aí nós voltamos pra Abril Music, né? Aí fechou o ciclo, né? Exato. E aí foi isso, nós gravamos. Saiu pela DEC com a distribuição da Abril Music, mas não chegou em lugar nenhum. A gente nem chegou a ser demitido, na verdade. Foda-se. Só que o que aconteceu? A Abril Music, ela tava passando num momento, porra, não era de reformulação, mas de entendimento da onde que eles iam chegar. Lembra do Maurício Manieri? Lembro. Meu irmão, aquilo foi um estouro, cara. Sabe? E eles falaram, meu irmão, é isso, galera. Então esses garotos aqui, fala mansa, sabe? Fala mansa. Então esses garotos aqui, se foda. Entendeu? E aí o que aconteceu? A DEC saiu da Abril. Teve uma treta lá do João com... Não, na verdade, o Fala Mansa saiu pela DEC. Na Abril ninguém entendia porra nenhuma de nada. Era uma major, uma empresa gigante, num prédio maravilhoso, aqui na Marginal Pinheiros. Saca? Mas era grande demais. E não tinha. Não tinha um departamento especializado em... Até tinha, mas quem tinha... Quem comandava não sabia porra nenhuma de Até música. tinha, mas é ruim eu falar. Tinha, mas quem tava no departamento não conhecia porra nenhuma. Meu, chegavam os relatórios, entendeu? E, com os números. Aí tinha os analistas dos números dos relatórios, entendeu? Então era um troço... E aí o cara falou assim, ó, agora que o Fala Mansa vendeu milhões, vamos lançar, né, segundo disco, agora pela Major, né? E, pela Major anunciou, vai se foder, meu irmão. Vai comigo, eu descobri, eu vou dar pra vocês. Aí a DEC saiu. Quando a DEC saiu, o Rafa virou pra gente e falou assim, pô, galera, vocês querem ficar aí? Vem com Ou nós. vocês vão com nós? Uhum. Opa, vou com nós, não, eu vou com vocês aí, né? A gente não quer ficar aqui, não. Foi aí que eu... Entendeu? E aí nós lançamos o segundo disco. Já de pum. Uhum. Entendeu? Uhum. Que foi, inclusive, o primeiro disco gravado no estúdio da DEC. Que a DEC tinha esse diferencial. Eles tinham uma mentalidade, que era uma mentalidade que não havia mais nos anos 90. Que era da gravadora ter seu próprio estúdio. Sim. Sacou? E isso foi uma jogada de gênio deles. Sabe? Porque eles podiam produzir e ter um custo... Zero. Né? Não é zero, né? Mas mais é um menor, custo muito né? reduzido do que você, porra, Tem que alugar pagar um um estúdio. outro estúdio, alugar um outro Entendeu? estúdio. Era uma puta grana, cara. Era uma puta grana. Sacou? E nós fomos boi de piranha desse estúdio, sabe? E o estúdio é sensacional, sabe? Quem já passou por lá sabe que é um estúdio maravilhoso.
E aí, beleza, gravamos o segundo disco. Aí- Legal? Aí Legal. foi. Legal. Pô, muito bom, muito bom. E aí, né? O E Música aí? Pra Beber e Brigar, o de 2003, 2003, música pra beber e brigar. esse chegou aqui porque eu lembro que tocou na MTV bastante. E em muitas revistas saíram muito teaser desse disco. É, pra gente não aconteceu nada. Sério, É. cara? Nada. Meu irmão, eu tava na minha casa, eu continuei na minha casa. Aí a gente tava no botequim, nós continuamos no botequim. A gente não sabia, mano. A gente não sabia o que fazer. Não tinha um amigo que era produtor, não tinha... Não tinha um empresário que chegasse Não assim, então, tinha. galera, pô, vocês gravaram, a gente vai armar umas casas pra vocês tocar lá em São Paulo, e em São Paulo a gente vai ver se acha um outro esquema. Não tinha. Nada. Tipo, os caras gravaram, jogaram na tua mão, tipo, se vira vocês. É, Jogaram na mão dos bêbados, falaram assim. Mas exatamente isso. esse foi o segundo CD, certo? É. Esse CD é muito bom. Aí passou o tempo, passaram os anos, a gente continuou no bar. Aí o Rafael passava pelo bar de vez em quando e falou assim, e aí, qual é o próximo disco que nós vamos gravar? Eu falei, vamos gravar um disco tributo ao Johnny Cash. É isso que eu queria chegar. Tá bom. Vamos gravar um compactinho? Com 3 músicas, 4 músicas? Vamos. Aí o compactinho já virou 2 compactinhos, aí já virou o CD. Aí apareceu a história do Dual Disc. Tecnologia nova. É CD de um lado, DVD do outro. O caralho, tem que gravar aí um DVD. Aí fomos lá gravar um bagulho. Saiu o Johnny Cash. Posso abrir? Parabéns, olha, muito bom esse disco, sensacional. Posso abrir? Mais uma rodada, mais uma rodada. Foda-se. Quem Entendeu? foi a escolha das músicas desse CD? Porra, esse foi um trabalho muito legal, sabia, cara? Porque a gente fez uma pesquisa fodida. Porque a gente só pegou as músicas da Sun, da época da Sun, que eram escritas pelo Johnny Cash. Porque ele parou de escrever música depois de um tempo. Ele começou a gravar música dos outros. Mas tinha uma porrada de música que era dele. Entendeu? E era naquele esquema do Tennessee Two, né? Que É isso era que eu queria. ele, Pode falar, é exatamente isso que eu ia te falar. Continua. né? Era ele, bicho, um baixista, o guitarrista, que eu esqueci o nome. Mas eles falaram, porra, vamos pegar isso aqui que foi a essência nossa. Foi da onde a gente tirou, né? Da onde a gente começou, Sim. sabe? E aí, pô, tinha lá... Tanto que o Walk the Line não tá no disco, porque não é dele. Então, isso Entendeu? que eu achei muito foda. A escolha das músicas, eu não lembro direito de um ano a um. Tem De 55 a 58. exatamente isso. E músicas na ponta do dedo, que era música dele mesmo. Ele não fez cover nem versão. É. Eu achei isso, pra quem curte blues de Johnny Cash, eu achei isso animal, irmão. Não, Animal. isso Animal, foi foda. foi realmente muito legal, cara. Foi uma época que a gente, porra, se debruçou. E como é que faz pra arrumar as letras? Naquela época. Meu irmão, era no ouvido, play, rec, pausa, volta. Entendeu? E era foda, cara. Sacou? E eu acho que o resultado ficou muito bom, sabe? Nossa, pra caralho. Pra gente que não sabe, pra falta de conhecimento musical que a gente tinha, sabe? E na hora de adaptar as músicas foram tranquilo? Foi tranquilo? Foi tudo muito espontâneo, Foi sabe? espontâneo, Foi tipo assim, como é que eu tocaria isso, sabe? Como é que eu toco isso com a guitarra distorcida, entendeu? Com o distortion ligado. Né? Musicalmente ali, quanto tempo vocês demoraram pra fechar as músicas, pra botar tudo? As versões estão certas já? Um mês, Não 2 lembro, meses? mas a gente não teve nenhum problema com isso. Sabe? Foi assim, foi um fluxo. Sim. Foi indo, Vamos né? começar, e vai, quando já tem as 13. Talvez eu acho que nesse CD eles tiveram o maior tempo de pesquisa. Você pegar A cronologia? do próprio Johnny Cash, bom, uma caralho de música. Mano, vamos pegar o que faz parte da nossa essência e música que é dele. Eu acho que talvez esse CD deve ter demorado mais pro Donida da pesquisa do que pra Musicalmente colocar falando. musicalmente. Porque a pesquisa, o cara...
É algo de pesquisa mesmo, tá ligado? Foi foda pra caralho. Não, o lance que a gente realmente, cara, e isso eu não posso tirar mérito do Bruno, não, cara. Porque a gente vestiu muito, sabe, essa camisa do Johnny Cash, sabe? A gente incorporou muito isso. Era um troço que nos falava muito na alma, sabe? Então a gente talvez tenha sido fácil porque a gente ouvia pra caralho as músicas. Sabe? A gente tinha aquelas coletâneas, a gente ouvia a exaustão aquele troço. Entendeu? E até o Thor do Zumbi zoava a gente, assim, vocês só conhecem isso aí, entendeu? E é mesmo, a gente era obcecado, sabe? Então foi muito espontâneo a gente ter feito as versões, sabe? Escolher as músicas e tal. Não teve, sabe? Tanto é que nenhuma delas tem um arranjo repetido, ou sabe? Ou nenhuma delas tem uma... Não, essa aqui ficou meio estranha. Não tem, sabe? Todas ficaram muito boas, sabe? E esse disco nos deu fez muito bem pra autoestima, sabe? Porque tudo que eu fiz, eu tinha muita depressão pós-parto. Sabe? Eu ouvia e falava assim, nossa, cara, eu preciso desistir dessa merda. Puta, eu sou muito ruim, caralho, bicho. Entendeu? E esse não. E esse a gente, porra, terminou e falou assim, caralho, velho, nós somos bons nessa porra, cara. Porque esse bagulho aqui, ó, vai se fuder, ninguém fez, cara. Ninguém fez, não. E nesse esquema que nós fizemos, ninguém vai fazer. Vai se fuder, mano. E era real, sabe? A gente ficou realmente muito orgulhoso, sabe? Eu não sei se isso que eu tô falando pra você agora, que você tá falando, se alguém chegou a perceber isso aqui, que as músicas selecionadas é muito trabalho de história. Não sei se alguém chegou a perceber isso aí, ou só pegou e curtiu a música. Mas eu achei Cara, muito foda desde o começo quando eu coloquei pra escutar, velho. Sabe o que acontece? Nessa época não tinha ainda o Johnny Cash da fase do Rick Rubin. Então o Johnny Cash não era conhecido. Pode crer. Sabe? Ele ficou extremamente conhecido depois do disco preto lá do Rick Rubin. Verdade. Sacou? Também O tem Rusty essa. Cage. Foi tão bom assim que todo mundo começou a ir atrás do Johnny Cash. Exato. Mas até então era um cara meio esquisitão. Sabe? Ninguém sabia muito bem, sabe? Tirando aqui, né? Os paulistas sabiam. Né? Uma galera aqui, né, sabia. Mas no Rio de Janeiro ninguém conhecia, ninguém ouviu falar desse Johnny Cash. Entendeu? Então, parecia que a gente tava, sabe, a gente era maluco. Sabe? Aí nós estamos aqui, né, na nossa caverninha aqui. Do nada sabe? saiu um CD do Johnny Cash cover. Pirando aqui, sabe? Parecia uns lunáticos. E esse disco Sabe? não teve pretensão nenhuma, assim, de tipo, não, vamos lançar e tipo assim, vamos divulgar. Irmão, pro eu mundo. acho que não tinha nem autorização, cara. E isso que eu ia te perguntar, meu, referente à autorização, nada. E eu não assinei porra nenhuma. Sabe? Mas ficou bom pra caralho. E eu acho que, sei lá, se já tinha um esquema de domínio público, porque era 55. Se pá, o Rafa fez todo esse corre aí, nem passou pra Pode vocês. ser também. E pode ser que ele tenha passado batido aí, ninguém. Entendeu? Mas não sei, bicho. Acho que só perguntando pra ele se é que ele lembra, né? Pô, é legal que ele abraçava muitas ideias de vocês, assim, Cara, tanto eu vou te sonoramente, falar, o ideia, Rafa foi o foda. responsável pelo Matanza existir. A DEC, né, tinha muito A DEC, isso, né? a DEC. Tipo, Porque eles compravam o nosso barulho independente de qualquer resultado. Saca? Eles falam assim, bicho, vocês são artistas, vocês entregam os discos. A gente também não dava dor de cabeça, né? Gravava o disco ali rapidinho, uma semaninha, pá. Entendeu? Tinha artista que ficava um mês gravando o disco e nós gravávamos o disco em 5 dias. Autotune bombando ali. Nós não tinha essa porra, não tinha nem esse recurso, tá ligado? Era, meu irmão, era tosco, mas o estúdio era muito bom, o Rafa é muito bom, então as gravações ficavam muito boas, entendeu? Mas eles nunca nos cobraram resultado, nunca nos cobraram venda, atitude, cobravam numa de brother, sabe? Tipo assim, porra, meu irmão, vocês são uns merda, hein, cara?
Caralho, vocês não fazem nada, hein, cara? Porra, puta que pariu, hein? Consegui ali um porão do rock, porra, ir de busão, consegui um pau ali. Mas, meu irmão, eram Mas 2, 3 rolê por ano, cara. Você acha que o problema do Matanza ali no começo ali é porque não tinha um cara mesmo que pegasse e falasse, não, galera, peraí que eu vou tomar conta de vocês aqui, eu que vou organizar tudo. Que meio que jogavam na mão de vocês e foda-se, como vocês eram meio perdidão, meio cachaceiros, tipo, vocês não davam muita atenção, não era? Era basicamente isso? Era exatamente isso. Exatamente isso. Mas não tinha. Não tinha. No Rio de Janeiro não tinha um filho da puta que falasse, porra, vamos lá, galera. Não tinha. Pô, porque A assim, gente vocês tinham... tentava inventar. Nós tentamos inventar. Sabe? Porra, vamos lá, Marquinho. Vamos lá. Entendeu? Ô, Joãozinho, vamos empresário. lá. Não, porque assim... É eu, empresário? Porque assim, vocês tinham um material bom gravado por uma boa gravadora. Meu, é coisa que empresários iam... Nossa, os dedos iam coçar pra querer pegar vocês. Não, peraí que deixa eu trabalhar com vocês. Né? Vou te falar, cara, quando a gente gravou o Santa Madre Cassino, o segundo música, Pô, a música bem brigar. nós chegamos a entrar no escritório do Capital Inicial. Sério? Só rindo, tá ligado? E aí a gente, e aí, né? Sei o que fazer com vocês, cara. Ah, foi por causa daquele lance que você comentou com a gente lá fora, né? Que vocês não tinham uma prateleira ali, a banda não tinha uma referência ali pra outras pessoas irem atrás pra gostar, não é isso? É, não tinha. Cara, e o som que a gente fazia vai vender aonde essa merda? Pra quem eu vou vender isso? Não toca no rádio. Não tem internet. Quem conhece essa caralha? Vocês não deveriam ter discos gravados. Entendeu? Não era pra vocês existirem. Quem foi que gravou teu disco? É, quem foi o idiota que teve essa ideia de contratar vocês? Entendeu? Porque, meu irmão, vocês não fazem parte do metal, vocês não são metal pra galera metal, vocês não são hardcore pra galera hardcore, vocês não são emo pros emo, vocês não são country pros country. Entendeu? Vocês estão num limbo, cara. Sabe? Vocês estão no meio do caminho, numa encruzilhada ali que não tem pra onde ir. Entendeu? Mas meio que o Matanza criou seu próprio nicho. Mas desde o Acabou a Tequila, que o Nervoso falava, que lá não tinha nenhum dos músicos queriam implementar, me corrija se eu estiver errado, o Nervoso falava naquela época do Acabou, aqui ninguém quer colocar um estilo de música, cada um tem o seu estilo de música, vai fazer a junção de um pra não ser nada igual. Então, Mas, cara, mas nada disso é decisivo. Eu acho que isso tudo passa pelo talento e pela verdade de cada um. Porque também o Chico Sainz se encaixava onde? Não encaixava em lugar nenhum. E, no entanto, isso não foi um problema, muito pelo contrário. Só que eu pego o Mundo Livre. Não, esquisito pra caralho aquela porra. Teve problema? Não teve. Sabe? E teve uma porrada de banda que também era fora da caixinha. Que foi, por quê? Porque os caras tinham um talento, sei lá de onde é que o Divino Espírito Santo, entendeu? Que fazia o troço funcionar. A gente não tinha. A gente não sabia. A gente sabia pegar, ligar a guitarra, fazer música, escrever. Entendeu? Agora, da porta do estúdio pra fora, A gente já sabe o que fazer. não sei, fica tudo perdido, sacou? Os caras perdidos assim. Da porta do não- estúdio pra fora era o bar. Era, O caminho era o bar, né? entendeu? E era isso, sabe? E sinto muito. Agora, né, aí, como a gente tava falando, ainda bem que teve um Rafa que apostou e falou assim, mano, vamos gravando, porque né, as músicas são boas e o material é bom. Aí o que aconteceu. Quem é que tem essa mentalidade, cara? Qual gravador que tem essa mentalidade? Mas Nenhuma. Porque assim, filho. envolve dinheiro também, né? Não foi de graça gravar Exato, vocês. de graça não foi, Então, entendeu? então- Nós nunca pagamos nada também, entendeu? Exatamente. Então, só que aí, pô, o cara realmente abraçou vocês, confiaram Pra em vocês. caralho, tipo, mano, bicho. faz Tudo- aí o lance de Tudo vocês que a aí. gente tem, a gente nunca escondeu, sacou? Que a gente, o Rafa era o quinto Matanza. Sempre foi, entendeu? E aí, em 2006, veio o bom de vocês, que foi a Arte do Insulto, né? É. Que esse... Aí o que aconteceu? Arrumamos um escritório em São Paulo. não é do Rafa, não. Não. A gente arrumou um escritório em São Paulo. E aí, sacou? Quando começou a vender, já tinha uma porrada de disco, tinha uma galera represada, assim, uma galera potencial ali querendo ouvir, que ao longo dos anos foi descobrindo. Sabe? Começou a curtir a partir da Arte do Insulto e foi lá pra trás. Né? É, Começou só os exato. Aí primeiros quando e- foi ver, a banda nova já tinha 3 discos.
entendeu? Já era o quarto disco da banda. É, tanto que se Porra, for pegar. uma porrada de material e os discos eram bons, entendeu? Sim. A galera ouvia e falava, porra, é maneiro, entendeu? Então a gente tinha, o Matanza tinha isso. Ninguém ficava indiferente. Ninguém ouvia o Matanza e falava, ah, ok. Ou falava, é uma merda. Ou então falava, porra, que do caralho. Foda pra caralho. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, tinha essa dualidade. Ou gostava muito, ou não gostava nada. Mas indiferente ninguém ficava. Entendeu? Então isso tem uma... Quando a gente começou a ser vendido aqui em São Paulo, pelo escritório de São Paulo, caralho, que fácil vender. Entendeu? E aí a gente fazia um showzinho ali no Alts, 500 maluco. Foi o que eu falei pra você lá Entendeu? fora. De repente eu fazia show no hangar. no Casebre. Caralho, mó galera. De onde saiu esse povo? Tá tudo Entendeu? represado. Represado, exato. Entendeu? Tanto é que a gente fala, né, antes da conversa aqui, estava falando sobre a turma que eram os fãs do Matanza, né, que, não, descobriram assim do tipo, meu irmão, vieram falar comigo, pô, então a gente tá montando uma comunidade no Orkut. Você pode dar uma moral pra gente? Eu não sabia nem que era Orkut, entendeu? E de repente a coisa foi numa progressão geométrica, saca? Que a gente não esperava. E não era só o Orkut, tinha o fórum, né? É, o fórum. É o fórum do... Que eu lembro que eu era do Raimundos, que tinha, né? Tinha o fórum do Raimundos e também tinha o fórum do Matanza. Que meio que as galeras meio que se eram dos mesmos fóruns, né? Aí tinha a comunidade do Orkut. Aí que juntava essa galera inteira. Show na Altos, show no hangar. Mano, Blackjack, quando vocês tocavam, mano? Foi. Foi o que você falou lá fora, assim. Você conhecia todo mundo, Capanga, o Aécio. E a gente passou a ter uma relação muito especial com essa turma, sabe? Porque como a gente não vinha de uma cena, não vinha de um fenômeno, né? De uma me fugiu a palavra, mas Mainstream. sabe, de uma cena, moda. de uma cena. Saca? Não tinha nada disso. Pra gente era extraordinário ter alguém, saca? Com a camisa nossa. Falei, meu irmão, o que é isso? Como assim? Então a gente passou a dar muita atenção pra esse povo, sabe? Viraram amigos. A gente sabia o nome de cada um deles, sabe? Então cada uma das coisas que a gente fazia com o Matanza, a gente pescava um por um pela mão. Era um trabalho de formiguinha, sabe? Era um trabalho sabe, de catequese, sabe? E eu acho que essa troca de energia é que fez o troço virar, sabe? Porque, porra, a gente não era uns caras lá esquisito, carioca, entendeu? Que, porra, chega aqui, quer pegar a mina e sai fora. A gente ficava no barco, os caras até de manhã, entendeu? Junto, ali. Então, eu acho que isso criou uma relação que, porra, que fez a diferença, sabe? Pra tudo, sabe? Foi ali que a gente, sabe? Ali os shows começaram a dar certo. Ali a gente começou a ter alcance. Ali começou a reverberar, sabe? Dali foi pra tocar em Campinas, dali foi tocar em Ribeirão Preto, foi dali tocar em... Entendeu? Como que foi a conexão com esse escritório aí, Donida? Como que rolou? Porque eles meio que... Essa conexão que meio que fez a parada acontecer, né? Opa! Incêndio no estúdio? O que é isso? A cerveja gelou. Tá pronto. Tá pronto. Mas como que foi essa conexão com o escritório aí? Que, pô, ele que meio que... Né, eu acho que deu um up ali na Cara, foi um troço muito, muito doido, né? Porque, como a gente falou, a gente tentou inventar uma galera. Uhum. Aí, quem que nós inventamos? O Fred do Raimundos. Boa. O Fred do Raimundos tinha acabado de sair do Raimundos. Aí o Fred tava de bobeira. E o Rafa fez essa ponte. Falou assim, pô, então, o Fred era muito amigo do Rafa. Uhum. Sim. E aí o Rafa falou assim, pô, o Fred tá de bobeira ali, ó. Tá procurando o que fazer da vida. Tá desocupado, tá ali, pô, tá chateado. Aí o Fred, beleza, então eu vou ser empresário de vocês. Era muito engraçado, ele ia no show, né, cara? Todo mundo pedia autógrafo pro empresário e a gente ficava lá esperando. Fred, que horas que é o show, Fred? Mais água? Não, tá tranquilo. Entendeu? E aí a gente tentou dar uma cabeçada ali, né? Uma cabeçada aqui, pra não sei o que. Nessa a gente chegou no Bill. Que era um
era um cara que tinha um escritório aqui em São Paulo. Ele meio que passou a bola pro Bill. Eu assim, meu irmão, assume aí, bicho, porque... Tá ligado? Porra, já curtia, já deu, maneiro, sabe? Foi sensacional. A gente sempre deu muito valor, sabe? Pra cada coisinha que a gente teve. Porque a gente não tinha, sabe? A gente nunca sentiu que a gente, porra, nós merecemos, nós somos foda, então, entendeu? Tem que vir, se não for você é outro, porque não tinha. Então a gente dava muito graças a Deus, sabe? Por cada um, a gente muito agradecido por cada coisa que nos davam atenção. Entendeu? Então o Fred, ele foi assim, porra, foi sensacional. Porque a gente tava meio desistindo já, sabe? Você não, né? Chega uma hora que você cansa. Você não tem o que fazer, não sei pra onde ir. Engraçado que ele pra gente ali, até no segundo disco do Música, meu, pra gente vocês já eram gigantes, assim. É porque como a gente não tinha aquele lance de internet muito, que nem hoje, aquela coisa assim, né? Um esperto, então pra gente aqui, pô, Matanza é grande pra caralho, né? Pô, a gente vai dando o Alce, tá? Toda vez que vocês tocam no Alce, tá lotado. Vai no hangar, os caras tá show lotado no hangar. Casebre lotado. Então pra gente, a gente tinha a sensação que vocês eram gigantes já. E nunca foi. Nunca foi, né? Nunca foi. Mesmo no auge. Nunca foi. Sacou? Aí depois veio o MTV, o caralho, não sei o quê, né? Aí veio o ao vivo da MTV. Não, sabe, tinha 500 pessoas no hangar. Metade era da comunidade. Que era um por um. Que a gente sabia o nome de tava lá na lista. Um por um. Alessio, General Ana. Alípio. Entendeu? Capanga. Saca? Um por uma lista. Era nossa rapaziada. Entendeu? Era nossa galera. Entendeu? Então não tinha essa... Sabe? Esse Beatles. Não tinha... A gente sabia onde é que a coisa tava indo. Parecia maneiro? Parecia maneiro. Mas não teve assim vocês agora estão na MTV, agora, porra... Não. Não, porque sabe onde é que a gente via isso? Não, na bilheteria. Saca? Às vezes eu comento esse momento e as pessoas estranham, falam assim, não, mas peraí, ó, a banda era gigante. Eu falei, bicho, a banda não é gigante. Porque, quer ver por que a banda não era gigante? Eu fiz todas as músicas e todas as letras. Se a banda fosse gigante, eu tava rico. Cadê meu Honda Civic? Aproveitar que você entrou na MTV, eu vejo que quando começou o Matanza, foi pra MTV, começou o Rock and Go, eu já via fisionomia dos integrantes da banda que alguns não queriam estar ali. Talvez. Posso estar errado no que eu via, tá? Se não me falha a memória, acho que foi até aí que você falou, vou continuar trabalhando com a banda, porém eu vou escrever, vou compor, porém eu vou colocar o meu substituto aqui, mas vou continuar trabalhando no publicidade, né? Isso. Eu acho que talvez seja essa época, se eu não estou errado, mais ou menos começou ao meu ponto de vista, integrantes da banda meio que dá uma decaída. Não sei se eu estou errado. Não, foi esquisito mesmo, cara. Porque é isso, quando a gente começou a fazer os shows em São Paulo e os shows começaram a dar certo e tal, deram certo porque a gente já tinha essa bagagem. Deram certo porque a gente já tinha os discos. E as pessoas ouviam os discos, gostavam e iam. Não tinha propaganda, saca? Não tinha... A MTV não teve muito... Não teve tanta influência assim, saca? Eles chamaram... Aí teve um belo dia que ia ter o Rock Go. E aí parece que alguém do Rock Go desistiu de última hora. Aí a MTV ligou pro Rafa, o Rafa ligou pra gente e falou assim, meu irmão, amanhã, meio-dia lá na MTV. A gente, caralho, vamos lá. E nós fomos, sabe? Fui eu e o Bruno. E... beleza, né? Aquela comédia lá, tomamos cerveja, trocamos uma ideia, voltamos. O pessoal mais fuma do que joga lá. Eu não jogo, né? Então eu fiquei lá assistindo. Tinha um barril de cerveja desse tamanho, eu fiquei lá
ancorado Foi no, de segurança ali do barril. tomando conta, pra não deixar o barril fugir. Uhum. Aí, enfim, a gente começou a entrar num... Aí veio a história do gigante irlandês, tá ligado? Meu irmão, aí foi que fudeu, cara. Porque aí o que aconteceu? Eles começaram a chamar a gente pra fazer comédia. Entendeu? Pra fazer as comédias da MTV. Porque no Top 10 não entrava. Saca? Na programação não entrava. Porque, bicho, eu não vou competir com a Sandy Júnior. Não vou competir com, entendeu? Com essa galera aí, cara. Entendeu? E porra, Clube dos Canalhas vai tomar no cu, sabe? Essa porra dessa música de vocês aí. Vocês servem pra fazer comédia. Entendeu? A música de vocês não serve. Vocês sentiram isso no. Eu senti pra caralho. Mas assim, eles não estão interessados na nossa Nem música, estão pouco. interessados Tão interessado. Querem fazer a gente palhaço. De usar a nossa imagem exato, como. exato. E aí eu comecei a ficar de saco cheio. Foi exatamente aí que eu comecei a perceber Ali começou a azedar. Pra mim, eu percebi exatamente Entendeu? aí. E aí foi quando rolou a história do MTV ao vivo. Porque a primeira coisa que nós falamos, que eu falei, foi, bicho, não precisa dessa merda. Porque, bicho, as 500 pessoas que vão vir aqui no ao vivo, eu já conheço. Não é fã da MTV, sabe? Não é a galera da MTV, a galera da MTV não vem no nosso show. Entendeu? Não, mas MTV, porque MTV, o caralho. Entendeu? Aí saiu pela MTV. E aí, o que você achou do resultado? Cara, o resultado foi incrível. Porque a Romi Atarashi, se não me engano. Já pra lá do que fazia os acústicos? Meu irmão, né? a Ela Romy, que fazia os acústicos. ela lá, né? é Ela é monstra mesmo. ela é né? monstra. Entendeu? Um talento absurdo. O Então, Fabrício não tava mais, né? No MTV Apresenta, né? Fabrício? É. Então é a Antonida que pode falar se o Fabrício participou da produção. O também. Fabrício, Não, que era do não, né? Ritinho. Não. Achei que já tinha saído já. Entendeu? E... Não, foi muito maneiro. A obra foi muito legal. Mas a gente ficou com esse carimbo na testa de MTV. De banda MTV. Sendo que, porra... Não é a galera MTV que vem aqui no meu show. Entendeu? Quem vem no meu show são os doideiros, são os malucos, são os barbudos, são os bêbados. Entendeu? É essa galera que gosta de verdade. Entendeu? Enfim, ali foi o bagulho que desandou, assim, eu acho que... E Sabe, posso a estar gente, errado. a gente perdeu o rumo. Porque aí virou assim, não, agora... Então agora o nosso objetivo é ser mainstream. Falei, meu irmão, com as músicas que eu faço, bicho... Uma música de, pô, o diabo vai comer sua perna? Eu vou ser mainstream. Você quer que eu compita com, sabe... Honestamente, eu pensei que você é tão bonito. Entendeu? Eu não vou, cara. Sabe, eu não quero competir com isso. Eu não quero fazer uma balada. Ah, mas mesa de salão rola. É bem. Assim, é radiofônica. Também. Por causa por uma Cara, música tem em tom uma maior, melodia cara. ali, Ela uma melodia ali bem exato, agradável exato. que rola. Mas era uma coisa que, porra, Ramones, cara, sabe? Essa tum-tum tchá-tchá, tum-tum tchá-tchá, isso é o Sex Pistols, bicho. Entendeu? Ela roubou meu caminhão também, radiofônico, radiofônico. porém, todo o rolê que ele fez, sem a ajuda de ninguém, quando começou a dar um ponto de luz ali no Matanza, aí falou, então vem pra cá. Aí quando tudo que ele galgou anteriormente, tipo, foda-se, dali pra frente o MTV quer tomar conta, tá ligado? Porque a impressão que ficou pra muita gente é essa, vocês são alguma coisa por causa da MTV. Foi a MTV que lançou vocês, e se não fosse a MTV, vocês não seriam nada. Falei, porra, nós estamos rolando, nós estamos aqui ralando o cu, meu irmão, há anos. Agora a gente virou cria da MTV, a MTV nos criou. Ah, não, mas eu acho isso errado, porque entendeu? vocês participaram da família MTV, né?
Na estrada. Acho que na estrada, MTV? Foi na casa do Jimmy lá. Não, que lá foi uma entrevista do João Gordo, não foi? Não, Outra não. parada, não foi? Teve um lance lá que eles ficavam com a banda também. Não, na estrada o Dolinda teve no Dolinda, não participou, não. Ô, Donida, e internamente na banda era muito desgaste? Muito. Assim, a gente tinha esse lance de ver de fora, assim, pô, os caras falam de bebida, falam de mulher e tal. Dentro da banda era essa mesma pegada, tipo rock and roll, sexo, drogas, rock and roll? Ou era... Não. Era só a... Não, a gente era os bêbados de verdade, cara. Bêbado de verdade não faz nada disso, cara. Dá Entendeu? conta que mais, né? Não, o cara fica sentado numa cadeirinha e bicho, ninguém tira ele dali, cara. Entendeu? Só pra levantar pra ir no banheiro e acabou. Não tem aventura, saca? Até porque a gente não usava cocaína. Né? Cocaína que tira o juízo. É que ele faz você ficar em pé e fazer merda. Entendeu? E a gente não, a gente gostava de birita. Entendeu? Então deixa nós aqui no canto. Sabe? A cabeça vai embora. Sim. Né? O criativo vai embora. Sabe? A gente cria um monte de fantasia em cima da coisa. Existia uma alcoolatria. Sabe? A gente era alcoólatra. Sabe? A gente não é, né? A gente tinha adoração pelo álcool. Adoração por alterar a consciência, né? Pela alteração de consciência que o álcool dá. Sabe? Né? E aí vem uma coisa Bukowski, vem, né? Bukowski, vem essa coisa do, né? Mas, mano, era... Porque muita gente ali, meu, abraçava as letras do Matanza, assim, que fazia, querendo fazer igual nas letras, né? eram muito bem escritas, né, cara? Eu tô zoando, mas tinha essa coisa essa coisa narrativa na letra que ajudava muito o entendimento, sabe? É uma discussão que muitas vezes eu vejo amigos tendo. Ah, será que eu canto em português? Será que eu canto em inglês? Entendeu? E eu acho que você cantar em português, ela te dá uma permissão, te dá um alcance de entendimento, de você levar uma mensagem para muita gente. Porque se você consegue ouvir a letra, entender a letra, você se situa na mensagem. Em inglês você não situa, cara. Sim. Entendeu? Em inglês é um saxofone que ele fazendo, entendeu? Fazendo você vai lembrar de umas coisas, sabe? Mas não a semântica daquilo. Only I die by inner self, do Sepultura. O que quer dizer isso? Foda-se. Não importa. Entendeu? Agora, bom é quando faz mal. Caralho. Tô falando que é bom ou genial, não, entendeu? Eu tô falando que tem uma questão de você conseguir transmitir uma mensagem através da letra em português. E a forma narrativa permite que você entre nessa mensagem, sabe? Então a gente teve muita música do Matanza que tinha uma coisa narrativa que as pessoas piram até hoje, sabe? Que falam assim, caralho, aquela historinha... Agora, o último show que a gente fez aqui na Penha, né, no Centro Cultural, lá, veio um casal me perguntar, irmão, que essa letra aqui, o que aconteceu com o... Entendeu? Eu falei, não, esse cara morreu. Ah, ele morreu, o relógio, não sei o que, onde é que foi? Ah, foi, tá bom. Entendeu? Viram uma historinha, sabe? Viram uma coisa. E eu acho que isso era eu quero crer, né, como letrista, que isso era uma coisa que agregava muito, sabe? Que conseguia, sabe, criar uma ligação com as pessoas. Porque você conseguia entender a história. Eu sempre tentei escrever de uma maneira que ficasse legível. De forma clara pra pessoa que estiver escutando. Exato, sabe? Era diferente do Raimundos, que tinha uma pegada de... Você, caralho, meu irmão, o que ele tá falando? Você pegava a letra era foda. Caralho, ele falou isso. Mas eu não consigo entender o que ele tá falando. Mas a melodia era boa. Sacou? Mas a melodia era muito boa. Até a mensagem era muito boa, mas eu não consigo... E o Matanza não. Sempre tentei escrever de forma que, no tom do Bruno, pra ele, sabe? Com os pontos de respiro, sabe? Com a métrica. Eu levo muito tempo fazendo, sabe? Por que eu faço sozinho? Por que todas as músicas são minhas? Eu não consigo fazer junto. Porque eu levo muito tempo fazendo. Eu faço no martelinho, tá ligado? Você vai podando ela um pouquinho. Eu faço ali no formão, cara. Você se considera um perfeccionista, mano? Cara, não sei se é perfeccionista ou se eu tenho vergonha.
entendeu? De fazer merda. Ah, Entendeu? Tipo acho assim, que- bicho, acho que fala- não tá bom ainda, não tá bom ainda, entendeu? Não é porque eu tô tentando alcançar entendeu? Uma excelência. Mas você fazia melodia também, tudo? Tudo. Você entregava só pra ele gravar a voz. Mastigado. Pronto. É, Pô, legal isso pra é. caralho. Mas é porque, não era porque assim, eu quero só pra mim. Não, faz sentido. Sacou? pra É uma caralho. questão de ritmo de trabalho. Não conseguia, a hora que ela ficasse pronta, entregava. Ó, tá pronto. Sabe? Agora, é aquela coisa de, vamos fazer junto. Faz aí que eu faço aqui. Eu não consigo, por exemplo, ter uma ideia e achar que essa ideia já deu. Eu vou pegar uma ideia e eu vou martelar essa ideia 6 meses, até ter certeza que essa ideia presta. Entendeu? Então, por isso que o meu ritmo de trabalho é diferente. Por isso, sacou, que eu viro e falo, as músicas são minhas, porque realmente, eu fiquei sentado no sofá. Enquanto vocês estão, filhos da puta, vocês estavam lá no jogo de futebol, eu tava em casa fazendo a porra da letra, entendeu? Eu levei horas fazendo muitas letras. Horas e horas e horas e horas. Baseado nessa. Porque eu gosto, sabe? Eu gosto de escrever, eu gosto da estrutura métrica, sabe? De entender a métrica e é difícil você tentar não se repetir, sabe? Porque, bem ou mal, o Matanza era uma coisa né, intrínseca, assim, né? Uma coisa circunscrita ali no próprio estilo, sabe? E como é que você faz várias músicas sem repetir as soluções? Escutando Entendeu? vários outros. Porra, é muito martelinho, sabe? É muito tempo. Ele tem que ler muito, tem que fazer muito. Mais uma vez, não que eu considere, porra, que coisa extraordinária. Mas é que esse processo, pra mim, era demorado mesmo, entendeu? Então, enfim. E Eu você até tem esqueci qual era a pergunta. E você Baseado- assina tudo ali. Tudo. Sim, tudo- sim, todas. Baseado Todas. no Teve músicas que eu dei otário, dei a metade da parceria da música, Uhum. porque eu era maneiro. Entendeu? Eu achava maneiro. Tipo, fala uma palavra aí. Tijolo. Vou fazer a música tijolo. Porra, o cara que deu a ideia do tijolo, né? Vou dar aqui 50% pra você. Isso é bonzinho, hein? Entendeu? E rolou essa. Várias vezes, entendeu? Várias vezes. Então, Tirando as músicas, desculpa, vou fazer né, já que a gente tá registrando aqui, Aham. teve as músicas do Dash, lá no comecinho, da demo, que eu falei assim, bom, como exercício criativo, vou pegar essas músicas, vou transformar essas músicas pra gente, vou fazer um arranjo e vai virar a música do Matanza. Saca? Então, todas essas eu dei o crédito da Simone. Que eram as músicas da Simone, as músicas do Diba. Olha, então, meu irmão, peguei a sua música, refiz a música, tá? Então a gente, porra, esse crédito é devido. Agora, todo o resto, bicho, foi assim, comédia. Jack Buffalo Head, falou Buffalo Head. Caralho, vou usar Buffalo Head. Metade da música pra você. caralho. Entendeu? Porque eu não tinha essa coisa, nunca tive essa. Pretensão. Esse orgulho, sabe? Essa coisa de dizer assim, é meu. Não. Porque as letras do Matanza, as suas letras, elas conseguem te colocar. Não sei se o Zé que gosta muito de Matanza sabe disso. Você escuta uma música do Matanza, você consegue imaginar o cenário. É como se fosse um livro onde qual você tá lendo e você imagina o cenário, o personagem, ele entrando no bar, quem tá dentro do bar. Você não tem essa perspectiva Por isso ouvindo que foi a Matanza? primeira pergunta que eu fiz pra ele. Qual que veio primeiro, se for o desenho E ou a letra? você compõe de uma forma clara, né? E aquilo, pra quem escuta, você já imagina tudo que tá acontecendo ali, a cena acontecendo, cada verso vai falando, você vai aparecendo na cabeça, sabe? Não é aquelas músicas que você escuta que fica jogadas. Se você faz um quadrinho da letra, dá pra você fazer uma história da parada, assim, você imaginar o lugar, as pessoas, a hora que ele tá entrando, do mesa de salão, que eu acho muito foda a letra, o cigarro, a ponta do cigarro lá, você imagina o cigarro voando, é engraçado que isso, né? E você tem uma capacidade de compor muito clara e não cai naquelas métricas bobas de composição, né? Pois De 8 com biscoito, Mas eu acho que. caneta com bombeta. Exato. Você ia perguntar, Zé? Mas isso é um troço que na verdade, foi o grande motivador pra eu tocar na banda, pra ter banda, era isso. Sabe? Era esse lance de escrever, porque eu nunca tive pretensão como músico de entregar uma música que dissesse, porra, essa música aqui, sim, senhor, entendeu? Mas eu tinha essa sensação com as letras. Eu consigo entregar letras
sabe, que sejam relevantes. A música eu não acho que seja relevante, sabe? A música podia ser qualquer coisa. Por isso foi a minha primeira pergunta. Agora as letras eu acho que, sabe, que a minha formação como desenhista, a minha formação de quadrinho, sabe? Te deu essa percepção na hora de compor, né? Entendeu? E outra coisa, quando a gente pensou no Matanza, né, nessa coisa country, se eu não toco, como eu vou conseguir jogar a galera pra dentro do universo que eu quero? Então eu vou lançar umas palavras aqui, ó. Tipo, Alabama. Saca? Tennessee. Taberneira. Entendeu? Que aí a galera, Tennessee, caralho, já... Era um jeito, porque eu não tenho musicalidade pra tocar o lick country, sabe? Pra galera se sentir no lance. Eu vou fazer o que um mais ou menos. Esse mais ou menos é suficiente? Não é. Então eu vou reforçar aqui com a letra. Entendeu? Vou dar um jeito aqui do troço. E exatamente isso que faz você entrar, exatamente isso. O ritmo e a letra faz você entrar dentro de um ambiente que você brisa. Exatamente como se você estivesse desenhando. Tá ligado? Pois é. E era exatamente isso, de você tentar essa coisa narrativa, porque você vai ilustrando. Aí a pessoa vai entrando sabe, na coisa. Porque, né, mais uma vez, eu não tinha capacidade técnica para tocar um troço que, pela música. Uma vez eu comprei um VHS Guitar Lesson, Country Guitar Lessons. Eu falei, cara, VHS. Cheguei em casa, peguei a guitarra, botei o VHS, dei play, guardei a guitarra, porque, meu irmão, eu não passei nem na primeira lição, entendeu? Falei, meu irmão, impossível essa porra. Vai tomar no cu esses caras que tocam isso, cara. Entendeu? A gente resolveu escolher um troço que era inviável. Por isso que o Johnny Cash, sabe, foi a liga. Porque a porra do maluco do Johnny Cash lá tocava monocórdico. Exato. O tocom-tom eu consigo. A mão direita, porra. Vai que vai. A mão esquerda que nem o John Travolta, assim, ó. Procurando a escala. Cadê? Onde é que é mesmo? Agora a mão direita, porra, rolava. Entendeu? Veio o Wagner aqui do Bar do Banjo, que vai ao ar ainda. Aí eu peguei e falei de você pra ele. Eu falei, mano, eu acho o cara foda porque os licks, ele tenta reproduzir banjo na guitarra. Ele falou, não tô lembrado dele. Aí eu peguei e coloquei uns sons seus pra ele escutar. Aí ele pegou com o banjo aqui, que ele veio aqui, começou a fazer o bagulho. Falei, caralho, ia dar muito foda os dois, assim, mano. O cara com banjo mesmo e você com a guitarra plugada, tá ligado? O banjo que eu gravei era banjo de samba. É o pequenininho, né? O tamanho eu acho que é igual, mas Não, ele era um banjo de 6 cordas. O pequenininho O pequenininho é esse aqui, o que É tipo um cavaquinho que esse pequeno. cara trouxe desse tamanho. É um aqui, grandão, assim, assim, ó, parece um violão gigante. Assim. Aí eu mostrei teu som da guitarra pra ele, ele falou, caralho, é minhas pegadas mesmo, é Wagner do Bar do Banjo. Eu tô ligado esse maluco. Então, aí eu mostrei teu som, falei, mano, eu acho muito foda. Agora eu fiquei até com vergonha. O cara vai A culpa é minha, então. Essa merda. A culpa é minha, então. O cara gosta dessa caralha. Ô, Doni, qual fase ali ali? Quando foi que você percebeu que você tinha um dom de compor, mano? Deixa eu só aproveitar que parou na MTV, depois, rapidinho, só cortar. Você falou no CD da MTV. Na MTV, foi em 2008, se não me engano, que saiu o CD no Matanza da MTV. Em 2008, você formou um projeto paralelo, que é a banda Enterro. Exato. Foi em 2008, né? Cara, foi mais ou menos, foi nessa época aí. Quer Exato, contar um era pouquinho eu sobre... e o China. Quer contar um pouquinho dela? Ou... Não, porra, a gente já era fã, né, de som extremo. E tinha uma coisa do Matanza que ele não... O Bruno nunca gostou de metal, saca? Ele era um cara do Johnny Cash, do Willie Nelson, sabe? Então ele nunca comprou, sabe? E eu e o China, a gente era, meu irmão, metalheiro da agonia, sabe? A gente sacou, porra, quando descobriu o Marduk, Behemoth, a gente ficou louco, entendeu? E aí a gente falou assim, a gente não pode misturar as duas coisas.
O máximo que nós vamos chegar é na Ressaca Sem Fim, É. entendeu? Uhum. Pra ali, né, tem um thrash metal que, porra, que eu acho que Essa música é foda demais. que combina, mas a partir daí não é o lance. Essa é a minha Entendeu? preferida do disco. Não é o lance. Não é pra ser. O Matanza não é pra ser extremo, Uhum. sabe? Não tem nenhuma música gritada, saca? Uhum. Todas as músicas são, porra, tem tom, né? É cantado, tem melodia. E tal. Exatamente. Por mais que você tem músicas com uma palhetada thrash metal, assim, você tem melodias. Uhum. E a gente, porra, então se a gente quer fazer esse som, vamos fazer esse som, sabe? Paralelo. E com outra galera, entendeu? E, porra, foi muito legal, cara. Fizemos um monte de coisa na época, chegamos a gravar 2 discos. Foi 2 discos e Porra, vocês abrimos o Marduk. Isso que eu ia falar Porra, agora. tocamos com Behemoth, tocamos com Behemoth no hangar, mano. Nossa. Tá ligado? Foi do caralho. Tocamos com, né, com BH, fizemos um monte de coisa, assim. Mas aí também não. Isso tá faltando no Spotify que não tem, mano. Pois é, não tem. E muita gente, se puder conhecer, cara, foda. Vai conhecer onde, né? Foda, então, foda. Tem no YouTube, tem no YouTube? No YouTube tem, mas no Spotify, igual acabou lá Tequila, tem os 2 CDs. Você no tem o Spotify, CD? Não tenho. Porra, Não se tivesse tenho. falado, eu tinha trazido. Eu não cara. tenho, uns mano. ainda lá. Porra, do caralho. Eu vou mandar pra ti. Do caralho, porque não tem, cara. E o que tem realmente é no YouTube e é vocês tocando ao vivo. Ah, não tem gravado? No YouTube não tem, mano. Eu pelo menos não achei. Se eu achei, foi uma ou outra. A CD inteira não tem no YouTube. No YouTube é mais fácil de lançar, né? Mas Porque nem Só editado sobe. tá, cara. Exato. No Spotify ainda tem um trampo, né? Uhum. Mas. Pô, Bem lembrado, né? mas Vou porque, até lançar no YouTube, porque. realmente. essa galera, falando por mim também, essa galera é um pouco mais unida do que as outras. Não, bicho, tem caras que me pedem esse CD até hoje. Então, essa galera é um pouco mais unida no rolê. Todo velho. show Todo show não, mas uma boa parte dos shows do Matanza Inc., alguém me escreve com antecedência e fala assim: porra, mano, você tem o CD do enterro aí? Eu falei, tenho. Ah, eu quero comprar. Eu falei, não, eu te dou, cara. Eu tenho aqui. Ele só não é mais eu levo pra conhecido, você. ele só não é mais conhecido porque ele não foi tão divulgado. Mas eu escutei um pouco do primeiro e o segundo CD. O segundo CD, puta que te pariu, velho. Não, era legal mesmo, cara. Foi uma pena que desandou. Essa é uma banda que desandou. Mas seria legal você colocar pra É, você mas pra mostrar realmente, o que você fez também, de tá fato, ligado? de fato. Porque o material é bom. Pra caralho. É um black metal old Católico. school, assim, old school e tal, sabe? Mas muito bom, mano. O primeiro é mais Mayhem, o segundo é mais Marduk. O segundo é verdade. Meio pra caralho o primeiro, hein? Puta, pode crer. Não, O porque meio é daquela banda lá do careca que morreu lá? O que. Tem um É, filme lá, do esse aí Eurônio, mesmo, é esse mesmo. O que vocês acharam do filme? Não, eu prefiro não falar porque não dá merda no vídeo. então deixa. Eu não achei nada de errado, não, cara. Eu gostei. Eu gostei também, Eu é assisti, que mas é não. um negócio muito exposto, assim, dá merda. Enfim. A black metal abafa, né? Não Mas é. seria muito foda de divulgar esse trabalho que você fez, que é completamente diferente do Acabou a Tequila e Matanza, e até o Matanza Inc., ainda que nós vamos chegar ainda. Mas é absurdo o enterro, velho. É absurdo. Pô, e era uma rapaziada muito boa, né, cara? O Tadeu, vocalista, um talento absurdo. O Alex Kaffer era o baixista, agora tá aí bombando com Troops of Doom, né? E, porra, foi bacana mesmo. Só que a gente realmente teve a banda rolou, teve um dias rolou. E aí cada um foi cuidar da sua vida, sabe? Enfim. Isso com o Matanza ainda tocando. Isso, Sem ter Matanza, né? E em 2018... E aí teve um problema também que eu vim pra São Paulo. Uhum. Quando eu me mudei pra São Paulo, ali em 2008, 2007, 2008 e tal, aí, porra, meio que a gente meio que se perdendo, entendeu? Porque é aquela coisa de você não poder ensaiar. Sempre, né? Isso com o enterro, que entendeu? o enterro é 100% lá, né? Era todo mundo de lá, entendeu? E aí você perde isso, sabe? Essa coisa do ensaio, depois a gente vai voltar nessa questão. Porque essa coisa do ensaio é muito importante, sabe?
você ter um ensaio de quarta-feira, porque é isso que deixa a banda orgânica, sabe? Porque se for depender de show, Exato. não segura a onda, sabe? Então a verdade do metal mesmo é aquela quarta-feira que você, pô, você encontra a galera e você leva o som. Entendeu? É ali que a banda passa a existir, sabe? É que tem bandas que às vezes ensaia, se encontra pra ensaiar antes do show, né? Pois Ah, o show do isso, domingo se encontra pra ensaiar no sábado. eu acho que tem, pra muita gente, isso funciona. Uhum. Pro Matanza Inc., por exemplo, isso não funcionou. Não funcionou. Tentaram Tentaram fazer isso. tá tentando seguir uma É, cronologia aqui, mas a gente já tá querendo vai embora, vai puxar embora. teu tapete. Pô, puxa, vai embora, Entendeu? pô, puxa. Porque, exato, o Matanza Inc. agora tem uma formação da galera de São Paulo. Por quê? Porque, bicho, depois da pandemia eu não conseguia mais ir pro Rio ensaiar. Entendeu? E pra mim era muito difícil fazer esse esquema de... as músicas são essas, essas e essas. A gente dá uma passadinha ali na passagem de som e já é. Não, pra gente... Não tem como, caralho. Minha mão não vai, irmão. Sacou? Eu não sei as paradas. Eu tenho que, sabe? Eu tenho que maletar. Eu tenho que ensaiar. Eu tenho que tocar. Senão eu não consigo. Isso é bom pra músico bom. Entendeu? Pra músico ruim, que erra, entendeu? Não dá. Entendeu? Então isso foi um problema do enterro, saca? E mais tarde veio a ser um problema no Matanza Inc. também. Porque no comecinho, assim que saiu o Matanza Inc., aí, porra, antes da pandemia tava suave. Né? Pô, minha mãe, minha família do Rio, que eu tenho onde cair lá, a gente se encontra lá, pô, passa uma semana ensaiando, beleza, uhul. Depois da pandemia, bicho, isso não rolou mais, cara. Ficou caro. Porra, você Ficou caro, o trampo começou a, porra, pagar menos, né? Ficamos, né, acumulamos dívida aí de 2 anos parado. Mano, não tem mais condição de passar uma semana no Rio ensaiando com a galera. Sabe? Fudeu, esse esquema fudeu. Então beleza, então a gente marcou o show não sei aonde. Não, pra mim era um desespero. Desespero. Porque, mano, se eu não tô ensaiando o tempo todo, eu não consigo tocar. Vai chegar na hora, como é que é mesmo? Entendeu? Aí também Enfim. perde aquele lance de banda, né? De sintonia, né? Com os outros Pô, integrantes da banda. eu acho que aí vai de cada um. Porque tem banda que não precisa. Os caras são bons pra caralho. Chega na hora, meu irmão. Caralho, showzão. Tem banda que precisa. Tem banda que se não tiver aquele ensaio regular, tocando regularmente, Ixi, o troço esquece. não vira. O troço não, sabe? Você vai ter uma diferença muito grande. Eu percebo isso claramente agora que a galera da banda é de São Paulo. Que a gente ensaia regularmente. O nosso show é muito melhor. Muito melhor. Saca? Eu não quero comparar a capacidade musical, sabe? De uma galera e de outra galera. Mas o fato é, hoje em dia, o show do Matanza Inc. é muito melhor. Porque a gente tem ensaiado, sabe? Eu chego no show, eu não preciso ficar lembrando como é que era mesmo essa caralho. Bicho, eu tô curtindo. Porque sacou, tem uma memória muscular que ela vai sozinha. Se a Entendeu? cabeça esquece, o dedo vai. Agora, memória muscular você só desenvolve com a prática. Exato. Sacou? 1, 2, Ou 3, então 4, quando 1, 2, você 3, é 4. muito bom, é um É. excelente músico. Entendeu? Mas mesmo assim tem que praticar. Pois é, mas... O Kiko Loureiro fala isso, né? Que lá no Megadeth, né? Na gringa não tem esse bagulho de ensaiar, não. Não, Ó, as músicas são essas, esteja pronto. foda-se. Fala Subiu, aí. errou. Pô, agora, bicho. Subiu, errou, bota a culpa no Exato, no cabo. mas- Subiu, errou, o cabo falhou. Por isso que não era o Donida tocando Megadeth, né? O lance de colocar um sub que você colocou, teve uma época ali que você parou, você de tocar, você 2008. colocou um sub. Como foi esse lance, Donida? Porra, esse lance já foi uma E a galera queria ver o consequência. Donida ali Foi uma no- consequência dessa história da palco. MTV, porque já tinha. Mas foi no Matanza ou no Inc? Foi no Matanza. Ah, tá. Foi no Matanza. Foi na sequência do MTV. DVD da MTV. Porque eu trabalho com storyboard de publicidade. Agora a gente vai começar o bloco. Ótimo. Vai. O bloco storyboard de que manda. publicidade, entendeu? Hoje eu vou falar sobre você. E, porra, eu trabalho com isso desde a época que eu morava no Rio. E aí, quando eu me mudei pra São Paulo, eu falei com a galera do Rio, porra, tô
tô lá de São Paulo direto, né? Tô com um esquema lá e precisava de uma desculpa pra ficar lá, né? Aí os caras falaram, meu irmão, se você for pra São Paulo, você vai trabalhar comigo, cara. Porque tudo que a gente filma lá. 20% do que a gente filma de comercial é no Rio de Janeiro. Só tem comercial no Rio de Janeiro quando tem Maracanã e Praia de Copacabana, bicho. Todo o resto é aqui em São Paulo. Eu falei, pô, legal, legal. Aí eu cheguei aqui, bicho, tem um mercado de trabalho de verdade adulto. Sacou? Não era mais ali sabe, um pingadinho que eu, frila, pô, né? pegava grana pra gastar de cerveja. Não, aqui era de verdade. Aqui eu tive que abrir uma firma. Abrir uma PJ pra trabalhar. Porque não era... Tinha esse bagulho assim, zoado, não. Aqui era, não, bagulho a vera. E eu comecei a trabalhar pra caralho. Sabe? Eu descobri que tinha um mercado e eu virei adulto. Saca? Eu era moleque. Eu virei adulto. Pois, passei, né, casei e passei a morar, ter a minha casa, minhas coisas, meu trampo. Você Que pagava. você fica em residência aqui em São Paulo. Mas tua mulher também era de lá? É daqui de São Paulo. É daqui? Entendeu? E aí eu comecei a... Porra, eu comecei a trabalhar muito. E durante 2 anos, pouco mais de 2 anos, eu tentei conciliar as duas coisas. Então a gente fazia sexta-feira em Salvador, sábado em Goiânia, porra, domingo em BH, segunda-feira eu tinha que estar na produtora 10 horas da manhã pra ter reunião. Os caras dormiam até quarta-feira, tá ligado? Dormia 48 horas, eu ia pra trabalhar direto. Chegava em casa, tomava banho e ia pra produtora. Eu aguentei isso durante 2 anos. Depois de 2 anos eu falei assim, bicho, eu não aguento mais. Eu não tenho mais condição física, eu não tenho mais força Isso já pra cai, manter isso. isso já entendeu? cai contra o que os haters falavam na época, que você ganhou dinheiro com o Matanza. Pra você ver que o Matanza não gerou tanto dinheiro como a MTV falou que ia gerar, que você tava com uma primeira fonte de renda pro Matanza ser o seu hobby. É. Então já vai Não, completamente foi contra. foi exatamente isso. Sacou? Não era que o Matanza não dava dinheiro, É o seu hobby. entendeu? Mas era uma coisa, além de ser uma coisa inconstante, porque dependia o quê? Do maluco, quem é que fazia show do Matanza? Era o maluco, entendeu? Era o doidão ali, sacou? Era um esquema, Uhum. né? Underground. Ainda era underground. Não tinha casa de show contratando Matanza, tinha Exato. show do Matanza para 5.000 pessoas, entendeu? Nunca foi o CPM 22, nunca foi o Rapa, nunca foi nem perto de nada disso. Os shows aqui em São Paulo davam certo, sabe? O show ali na Alts dava, porra, lotava. O show com o Circo Voador, maneiro. Saiu disso, bicho, acabou. Vai fazer um show ali não sei aonde, porra, 200 pessoas, cara. Exato. É Entendeu? por isso que aí você veio pra São Paulo E com aí, o seu, mano? Aí beleza, sabe? Eu vou trampar aqui, porque eu não sou herdeiro, eu não tenho pai rico, eu não tenho nada na puta da minha vida, sou um fudido, sabe? Eu vou trabalhar. E, porra, e a galera de publicidade, você não... Pô, não tô fazendo aqui, desenhando o filme do Itaú, mano. Da Chevrolet, saca? Da Nestlé. Um bagulho sério pra caralho. Todo mundo aqui é sério pra caralho, não tem nenhum maluco aqui nesse rolê. O mais maluco aqui sou eu. Entendeu? Aí chegou uma hora, que aí qual é o problema da publicidade? É que publicidade não tem dia de semana. Todo dia a dia. Se tiver que gravar domingo, tem que gravar no domingo. Domingo. Entendeu? Tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Meu irmão, Da segunda a sexta, 6 por 1, né? entendeu? É um Mas tem bagulho... uma coisa, o fixo. Eu sempre fui frila. É, A vida inteira, entendeu? Então, pra mim, não tinha conversa. quanto mais trabalha, O mais que ganha. acontecia? Chegava, não, e os prazos vão andando. Ou aquela reunião de sexta, agora é segunda, a gente tem que trabalhar no domingo. Eu falei, pô, mas domingo eu tenho show. Até que chegou um dia que a dona da produtora virou pra mim e falou assim, Donida, que porra é essa de show não sei onde, caralho, a 4? Eu falei, me dá uma semana que eu resolvo isso, cara. Sacou? Eu não consegui. Não consegui virar pra ela e falar assim, ó, desculpa, a banda é minha prioridade. Já tava estressando geral. Já não tava, sacou? Já não tava
concordando, sabe, com essas paradas, já não tava concordando com um monte de coisa. Já tava sendo engolido. Entendeu? Porque agora, né, o esquema agora é o esquema é o caralho. Entendeu? Eu falei, não, mano. Então vamos fazer assim, vou botar um sub. Aí eu chamei o Maurício. O Maurício tinha acabado de sair do Torture Squad. Porque o filho dele nasceu, ele teve que, porra, a banda tinha um rolê na Europa de 6 meses. Eu falei, não posso ir, minha mulher tá grávida. Você lembra mais ou menos um ano ou não? Cara, foi nessa aí, 2009. 2009? 2009. E aí nós catamos o Maurício. Pô, Maurício, você tá afim de... Não tem que viajar pra gringa, não. É só aqui mesmo, né? Não, beleza, vamos nessa. Pô, e aí ele entrou e, pô, foi brilhante. Saca? Só que nesse esquema de sub, tipo, quando eu quiser eu vou, e quando eu quiser eu não vou, não tem essa, porque passagem aérea você não emite na quinta-feira. Você emite... E aí, sacou? Então não adiantou de porra nenhuma. Então vai aí, Maurício. Olha lá, campeão. Entendeu? Vamos fazer um esquema Beach Boys. Mal comparando. Não, com o Brian Wilson. Vai aí, galera. Me deixa aqui no estúdio fazendo as músicas. Sacou? Daqui a um ano, vocês voltam, vai estar o disco pronto. Fechou? Fechou. E isso pra gente, pro Matanza, funcionou pra caralho. Vai aí, Maurício. Vai aí, galera. Faz show aí. Me deixa aqui fazendo as músicas. E, além desse lance do trabalho, teve outra coisa, assim, foi desgaste de ficar tocando todo fim de semana, Não, foi desgaste de... Foi um desgaste emocional, conciliar, cara. assim, Foi não tinha mais saco pra tocar. Não, a gente começou a brigar muito, eu e o Bruno. Uhum. Sacou? A gente passou a desentender. E o problema do desentendimento, da diferença de percepção, é a mágoa. Entendeu? Porque diferença todo mundo tem, saca? Mas se você não consegue manter a coisa num plano cartesiano, e o troço vira pessoal, vira sentimento, vira existência, vira mágoa. E a mágoa acumula. Entendeu? Então chega uma hora em que não importa o que a gente está discutindo. Quem está falando por mim é a minha mágoa. E quem está respondendo por você é a sua mágoa. Então não. Vai explodir dois palitos, né? Já não, sacou? Já ficou ruim. Não era mais o que a gente era. Saca? Que a gente se bastava. A gente se bastava, bicho. A gente era irmão de irmão. Não somos mais. E eu acho que isso nem eu, nem ele, e nem a banda, por conseguinte, conseguiu administrar. Saca? Então, por isso que eu não tive dúvida. Vai aí, Maurício. Vai, irmão. Vai, porque vai ser melhor pra gente. Saca? E isso aconteceu de novo quando eu comecei a tocar com a banda de novo. Sacou? Passou um tempo, a gente fez o Odiosa Natureza Humana nesse esquema. Eu sozinho em casa. 2011, né? Eu continuei fazendo as coisas sozinho em casa. Eu só não encontrava, né, pra ficar, né, trocando e mostrando e passando, entendeu? A gente se encontrava uma semana antes da gravação, as músicas são essas. Mas como eu já fazia tudo arranjado, sabe? E tudo já meio que pensado, eu pensava a batera do Jonas, eu conheço o Jonas, né, há tantos anos. Eu sei como ele toca, eu sei como o Bruno canta, eu sei como, né, o China toca. Então eu já conseguia fazer uma coisa que saía de primeira. Faz assim, assim, faz assim, assim, faz assim, assim. Opa! Era pronto. natural, né? Era Tá natural. pronto, Você entendeu? era o capitão da banda? Assim, Não. o capitão, Não. assim, aqui falou assim, não, gente, a gente vai fazer Porque assim, capitão assim, é o cara que veste o chapéu de capitão, entendeu? E eu nunca vesti, Uhum. sabe? Ah, Podia ser, rapaz. se eu entrasse nessa, saca? As músicas são minhas, eu que dou. Mas eu nunca quis competir, Isso é sabe? verdade. A minha natureza nunca me permitiu isso, sabe? Nem que eu quisesse. Eu sou um cara tímido, sabe? Então, há quantos anos eu tô nesse rolê e a primeira vez que eu paro pra trocar ideia dessa de podcast, mano? O... Teve uma vez, para não dizer que esse foi a primeira, só pra me desmentir. Pô, Teve uma. Iludiu! Corta na gravação depois. Não, valeu. Zoeira, fala aí, Danilo. Entendeu? Qual foi a primeira vez? Mas
Entre aspas, né? Primeira, Mas porque nem primeira lembro, foi... não lembro mais. Mas faz tempo. Tem. Não, eu tô brincando. Mas pô, enfim, pode falar aí. o que eu tava falando é o seguinte, não tinha, eu nunca tive essa necessidade, essa vibe, sabe? Eu nunca quis aparecer, eu não sei, se é a cabeça de desenhista. Desenhista não aparece, sacou? O que aparece é o seu desenho. A minha assinatura é o que vale, saca? Eu não sei como é a cara do John Barney, não sei como é a cara do, entendeu? Sim. Eu sei o desenho dele, eu reconheço o desenho. Mas se ele aparecer na minha frente, eu não sei quem é. Porque na minha cabeça isso fazia sentido. Sacou? Então eu nunca quis disputar com o Bruno a cara da banda. Ele é ótimo nisso. Vai aí, maluco. Sabe? Me deixa aqui fazendo a coisa que me interessa, que é escrever. Eu quero escrever só. Entendeu? Então, isso de repente, sabe? Isso funcionou durante uma época, sabe? A gente, né, dividia tarefas. Então, você como vocalista, você como frontman, você assume essa parte. Eu fico aqui sacou? No departamento Laboratório. criativo. Laboratório Sabe? do Departamento líder. criativo, me deixa aqui, sacou? Você escrevia, compunha, desenhava e só soltava. E você continuava sendo parte da banda, sendo que o teu lugar era do sub. Eu entendo. Você colocou um sub no teu lugar, porém você estava em casa sem se locomover. Mas você era um membro da banda ainda, escrevendo, fazendo riff, o riff de baixo, guitarra, bateria, e na entonação da voz do vocal ainda da época. Você era um membro da banda ainda, porém não em cima do palco, Exato. né? Então você... Sacou? E eu nunca tive necessidade nem de explicar isso. Mas para quem conhece... para quem conhece e estuda um pouquinho antes de falar groselha de uma coisa da outra, tem que estudar. E a alma da banda, a banda é você. Eu tô falando Zé. Eu tô falando Zé falando isso. Tudo o que for composto da banda, que nós vamos chegar ainda no atual, foi você que fez. Foi. Desde a melodia, a letra alguém pode ter te ajudado, a base e a arte. Tudo passou pela sua mão, Sim. tá ligado? Sim. Isso que eu acho completamente foda. E muita gente não sabe que é você e acha igual você acabou de falar aqui, um cartunista. Fica por debaixo, ninguém sabe quem é o cara, mas sabe quem é o desenho. Você era tipo o Stan Lee ali do... Exatamente. Guardando a devida proporção. Não, pois é, mas não... Como é que eu vou E dizer? não metia a mala por isso ainda, queria ajudar todo mundo. Porque, mano, o desafio intelectual, pra mim, era a coisa mais importante, entendeu? Tanto que, como eu falei assim, eu sempre tive umas depressões pós-parto, depois de gravar o disco, porque mesmo a sensação de que a coisa tem graça até o ponto em que você grava. Depois que gravou, Você vai procurar defeito. tem que começar de novo, é uma mandala de areia, sabe? A hora que você termina a mandala de areia, você abre a porta, o vento vem, leva, e você começa de novo. Saca? É pelo processo, sabe? É pelo desafio, pelo sudoku. Entendeu? De você... Pra que serve, né? Fazer palavra cruzada? É pra porra nenhuma. Agora, enquanto você tá lá fazendo, você tá amarradão. Faz total sentido você tá fazendo aquilo, né? Exato, entendeu? Então eu nunca tive pretensão de, sabe, de ser quem eu não era. Sabe? Eu nunca tive pretensão de disputar, sabe? Sabe, a atenção. Eu não quero atenção. Se me dão atenção, eu não sei o que fazer com ela. Mas não é que... Sabe? Ô, Dolina, Eu sou- É por isso que Eu sou besta, entendeu? Mas, Zé, não é questão assim que eu queria falar. Não é questão tipo, quem é mais, quem é melhor da banda, mas a gente cresce com esse negócio tipo de Lennon e McCartney, né? Quem mais? O do Rolling Stones Talvez lá. se eu cantasse, né, eu podia ter essa pretensão. O Kate Richards e o Boca Mole lá, o... Qual o nome do vocalista? Mick Jagger. Mick Jagger. Você pega, você vem para as nacionais lá, Cazuza e o Frejá. Tipo, você pega lá Rodolfo Digão, tipo, o Matanza. Charlie Brown, né? O Charlie Brown, Champignon, o Chorão. Champignon, o Chorão. Sempre tem os dois, da banda que é da banda, assim, né? Que é a cara da banda. E o Matanza era você e o Bruno, né, mano? Era eu e o Bruno. Vocês eram assim.
Era, Só que eu acho podia que trocar- nessa parte de me apresentar, sabe, de me colocar pro público, eu sempre fiquei devendo, Uhum. entendeu? É que sempre foi o mais. Entendeu? Porque ou eu sou tímido, ou eu, sacou, eu tenho, sei lá, complexo de rejeição. Irmão, eu nunca me senti bem, sabe? Querendo fazer esse partner, Sim. sabe? Nós dois. Eu não posso competir com o Bruno. O cara, meu irmão, como é. Vai ficar o cara e eu aqui, assim, né? Meu irmão, não quero, sabe? Não me deixa. Então eu sempre fui muito chato com relação a isso. Mas acho que também tem Entendeu? aquela questão de você prezar pela arte, pela música, né? Colocar a música em primeiro lugar, a imagem, sabe? Ok, mas Sim, mas eu entendo a necessidade disso. Entendeu? E eu me furtei a esse papel. entendi. Porque podia, né? Porque já você faz música, muito bem, parabéns, você escreve, que ótimo, mas não é só isso, irmão. Entendeu? Não adianta você fazer o bolo, você tem que sair para vender o bolo. Sim. Entendeu? Então não adianta você ficar o bolo lá parado se você não sai para vender. Se você não faz o pão e não bota na padaria para vender. Você tem que ter o vendedor do pão. Então você tem que ir lá vender o pão também. E, sacou? E nessa hora de ir para frente sacou, e Vender vender o o bolo. pão, eu não quero ir. Não queria postar a Porque cara. eu só quero ficar aqui, fazendo o meu, Uhum. sacou? Tocando meu tamborzinho. Sim. Sabe? Então eu acho que isso também não ajudou, sabe? Talvez tivesse piorado, sacou? Talvez a gente tivesse criado uma disputa. Uhum. Não sei, tem vários casos assim que viram uma disputa, A sabe? gente de fora vendo, cara, não é uma disputa porque, pô, ele cantava e você tocava. Tipo, não sei como é que era dentro da banda também, mas pra gente que era fã que via de fora, tipo, pô, o Doni é a guitarra, o Bruno consegue pegar as letras do Nida e interpretar daquela forma que ele interpreta, consegue dar aquela essência pra música, é isso, sabe? Acho, não só eu como fã, mas outras pessoas também, a gente conseguir encarar isso, né? Eu acho que era uma coisa mais dentro de vocês da banda, né? A gente não via como, você via como rivalidade de fora da banda? Eu não via como isso, mas eu via o quê? Eu via que o Matanza, não vou dizer isso pro lado ruim, tá? Igual eu sempre, na minha cabeça, as letras do Matanza. Na minha cabeça era uma história em quadrinho que eu entrava no meio. No palco, eu via a mesma coisa. O vocal interpretando um teatro que é baseado na letra. Sim, Então, era isso. mais uma vez, E posso estar errado, mano. não, tá certo, e bem interpretado, porque o personagem do Jimmy, personagem, Exato. porra, ele Era ele mesmo. ele dava credibilidade. Era Entendeu? ele mesmo. Quando ele falava, ela roubou meu caminhão, você acreditava que aquele maluco tinha um caminhão e que a mulher roubou dele, entendeu? Exato. É isso Não que eu via. não era um gordinho sabe? Sabe? Eu vi exatamente isso. Não era o pagalante da escola que tava Não, dando Não, na era escola. o pagalanche, exato. Era um maluco lá que você acreditava nele, Exato. entendeu? Eu nunca tive problema com isso, sabe? Com essa separação de funções, Sim. sabe? Porra, vocalista é vocalista, cara. Eu não posso querer que as pessoas tenham esse entendimento. Né? Volta e meia eu falo isso quando alguém me questiona quanto a isso. Você fala assim, você conhece o Ozzy? Conheço. Conhece Black Sabbath? Conheço. Você sabe que as letras do Ozzy eram do Geezy Butler? Quem? Uhum. Entendeu? E, bicho, como é que você vai discutir com isso? Sabe? Você gosta do Judas Priest? Gosto. Rob Halford? Gosto. E o Glenn Tipton? Quem? Entendeu? E a verdade é essa, sabe? Então não adianta brigar com isso. Eu nunca briguei com isso. Eu nunca tive, sabe, esse ranço de, eu queria aparecer e sou ofuscado. Mas eu Sabe? acho Era o contrário. Nitidamente, você não queria aparecer. Eu não queria, sabe? Eu não achava graça nisso. Eu não me sentia competente para isso. Entendeu? Uhum. Eu não me sentia adequado para isso. Então deixa o Bruno. Sabe? O Bruno segura aí sozinho? Seguro. Opa, então vai aí, irmão. Sabe? O problema é que isso, bem ou mal, eu acho que isso enfraquece. Entendeu? Eu acho que a banda, as relações se enfraquecem. Sem aparecer, Entendeu? né? Sem dar as caras, Exato. A unidade quebra. Ah, sim. Saca? Porque aí fica um lá, um cá, dois que não dá pitaco, Tá bom pra todo mundo, foda-se. ninguém fala nada, deixa assim, sabe? Só que essas diferenças é que a gente volta na história da mágoa.
começa a criar uma mágoa, entendeu? Começa a criar um sentimento ali que você não consegue resolver. E ele vai, Bola de entendeu? neve. E ele vai ao longo dos anos. Ano após ano, após ano, após ano, após ano. Quando o Matanza acabou em 2018, muita gente veio questionar assim, pô, mas como é que acaba o troço de uma hora pra outra? Eu falei, que de uma hora pra outra, irmão? Porra, antes fosse, bicho. É tanta coisa que Entendeu? acontece, né? Tanta coisa. Caralho, mano, sabe? Eu vou 10 anos de desgaste, cara. Sabe? 10 anos, bicho, sabe? Quando chegou no ponto de falar, não aguento mais. Não dá mais, bicho. Sabe? É porque não dava mesmo. Não dava mesmo. Tanto é que não teve discussão. Não sei se já tô Não, já fica à tô vontade, atropelando seu não, cronograma. Bora. Entendeu? Mas não teve discussão. Rolou, graças a Deus. Então tava todo mundo saturado, mas ninguém falava um pro outro. Não, tinha virado uma relação tóxica. Aquela relação que você tá na relação, por que eu tô nessa relação? Caralho, pode crer, né? É só levantar e ir embora? É. Porra, resolveu o problema. Puta que pariu. velho. Entendeu? Tava embaixo do Por que, nariz que e nós ninguém estamos, via. por que, que nós estamos passando por isso, irmão? Entendeu? Por que, que nós estamos aqui, querendo a morte um do outro, cara? Porque nós deixamos chegar nesse ponto. Uhum. A gente não teve maturidade emocional para lidar com as diferenças, para lidar com o que não estava certo, para lidar com, né, com os atropelos da coisa, sabe? Porque o troço era atropelado, entendeu? Não era uma banda que se bastava ali, não, vamos aqui fazer o nosso correzinho, não. Tinha que ser Matanza Fest, saca? Pepsi Stadium, sem ter, porra, merda no cu pra cagar. Entendeu? Sem ter bala na agulha. Porque isso é muito maneiro pro Skank. Sim. Isso é muito maneiro pro Raimundos. Pro CPM 22. Nós não tivemos música na Malhação. Entendeu? A gente Então, não nosso público ainda é cada um daqueles malucos ali, ó. Aquele maluco é fã, aquele maluco é fã. Entendeu? E os Não fãs- tem uma multidão de fã pra justificar essa merda. E os fãs do Matanza eram aqueles fãs que abraçavam a banda. Mano, onde se fosse tocar, os caras iam. É, não não, tinha pra aquela, não. caralho. Pra Camisa do caralho. Matanza, show, disco. Mas mano, não era 50 mil, Não, não era. entendeu? Como foi o Raimundos, como foi o Plant Ramp, como foi o CPM 22, como foi o NX0. Entendeu? Que você tira fã do meu irmão do bueiro, cara. Sabe? A gente não, a gente sabia exatamente quem era fã nosso. Sabe? E não mudou isso. Tinha uma galera que falava que o Matanza é a Pitty dos meninos, né? Puta que Porra, pariu. por quê? Eu não consigo achar o cabimento nisso, eu cara. escutei. Pode falar, você acha que falou sobre isso? Ah, você quer falar sobre isso? Não, eu lembro disso, essa história. Mas era por causa da Pitty, da Pitty, desculpa. Era por causa da MTV, que botava no mesmo balaio. faz sentido. Não, botava no mesmo balaio. Eram as duas bandas da DEC, sacou? Só que a Pitty, meu irmão, no primeiro disco já... Bah! Estourou, foi pra longe. Meu irmão, deixou nós, ó, deu tchauzinho. Sacou? Deu tchauzinho. Falou pra vocês. Ela sempre teve um empresário foda. Saca? Que era o mesmo do Planet. Né? Esqueci o nome dele. Mas, bicho, era um trabalho de verdade. Saca? E a gente ficava naquele reme-reme, aquela cabeçada ali, porque não saía daquilo. Não chegava. Entendeu? Não tinha acesso nos lances, por mais que a gente quisesse. Aí você fica, aí vira frustração, né? Porque eu queria ser major. Eu queria, porra, tocar no... Que ele conseguiu. Não mas consegui. infelizmente, pá, só tem a fantasia. Né? E o medo desavisado que acha que, porra, que... Vocês estão cagando dinheiro. Né? Teve um show, acho que do Matanza, naquele festival que teve aqui em 2008. Tocou Suicide, Biohazard, Sim. Illicits. O que aconteceu? Teve uma treta antes que trocaram vocês de lugar lá. Negócio, sei Foi que o Maquinária. É o Maquinária. Eu fui nesse show, eu sei que o Bruno tava putaço lá Tava no dia. nada, tava não. Quem tava acho que a banda Tristânia, né? Era. Pediu pra trocar de lugar com vocês. E nós trocamos amarradão. Sério? Eu achei que vocês ficaram Mas puto. não, que nada. Que nada, bicho. Porra, pode. Pô, porque os gringos aqui... Não, tudo bem. Não, é porque os gringos aqui... Não. Bora.
Vocês Pra tocaram... gente, foda-se. Entendeu? Naquele momento, a gente ainda era muito pleno. Saca? Naquele momento, a gente ainda tava, porra. Meu irmão, é nós contra o mundo. Porque, sabe, não tem ninguém igual nós. Saca? Então a gente não tá surfando onda nenhuma. Saca? A gente tá aqui porque, porra, é moral nossa. Sim. Então foda-se. Se eu vou tocar agora, se eu vou tocar depois, vou tocar no final. A galera ficou até o final. Mas eles se fuderam, porque eles trocaram e eles foram tocar logo antes do Suicidal. Então, tipo, eles estavam tocando e a galera tava tudo se juntando pra ver os que eram 2 palcos, né? Se você lembra, né? Era 2 palcos, né? E o Suicidal ia tocar e a galera tava todo mundo querendo ver Suicidal, não queria ver Tristânia. Aí depois do Suicidal que vocês tocaram, né? Não lembro a ordem, mas vocês tocaram depois. Que o Tristânia era pra tocar, era bem depois. Daí pedi pra tocar com vocês. Aí vocês tocaram bem depois. Que eu lembro que não adiantou nada, porque tava vazio o lado do Tristânia tocando e a galera esperando o Suicidal tocar. Não adiantou nada pra eles, né? Porque, cara, eu acho que pelo menos nesse momento, nessa época, a gente tinha essa mentalidade, sabe? Que quando você não tem essa pretensão, não, se a gente fizer isso, porra, aí nós vamos ficar mal, aí nós isso é delírio, cara, sabe? Isso aí é bobagem, é bobagem de artista que acha que acha que, entendeu? Então a gente era muito... Estava muito acima disso, sabe? Nós, enquanto a gente estava pleno, cara. Então pode vir, vem que nós encara, entendeu? Aí depois disso, a gente perdeu essa vibe, sabe? A gente perdeu essa unidade, saca? Essa cumplicidade, entendeu? Da gente se achar, porra, nós juntos estamos fortes, sabe? Nós juntos nós encara, pode vir que nós encara. Sabe? A gente virou funcionário. Entendeu? Aí quando você vira funcionário, você fala assim, mas não quer que se foda, que hora que eu vou embora? Entendeu? Já deu? Já posso ir? Valeu, chefe. Mas segunda. Quando você tá no trabalho assim, a gente entrevistou aqui o Franklin, que foi baixando surto, né? Sim. E ele contou pra gente, assim, eu sempre falo isso pra galera que vem aqui, porque é engraçado que a gente vê de fora, né? A gente falou assim, pô, mano, vocês bombando, vocês iam lançar o segundo disco, gravadora torrando dinheiro em vocês, a música da Cera bombando, vocês foram gravar, foram pro Japão, vocês voltaram brigado e rachou a banda, cara, tipo, e era a última leva de bandas de gravadora, né, que Pode crer. gravadoras bancavam, né? E ele falou uma parada que você falou assim, ele falou assim, meu, a banda tava tão horrível por dentro, que quando a gente rachou, que eu falei, nossa, posso ir embora? Acabou a banda? Puta, que legal, vou voltar pra minha cidade, vou voltar a carregar amplificador nas costas, vou voltar a tocar com meus amigos. E a gente, tipo, como assim? Tipo, vocês estavam tocando uma gravadora, bancando, tipo, pô, não é fácil chegar numa gravadora, né? Ele falou assim, não, mas a banda tava tão horrível por dentro, tão... que você... Que nem você falou agora, na hora que você falou, eu lembrei dele falando, pode só ir embora? Só ir embora? Acabou? Fechou? Foi exatamente assim. Isso é muito triste, na verdade, sabe? Porque ele não passou por isso amarradão. Porque ele teve um momento que ele acreditou, ele teve um momento que ele desiludiu, e teve um momento que ele teve que lidar com isso, sabe? Que ele teve que engolir e digerir. Não foi fácil, sabe? É uma merda. Pra nós foi uma merda, sabe? A gente não teve, no Matanda, não teve um episódio. Não teve uma treta, um soco na cara, não teve roubo. Nunca houve desconfiança de roubo, nada. Zero, saca? Não teve mulher. A mulher teve. Mas eu quero música assim, eu quero música assado. Eu acho que tem que ter um... Não teve, sabe? Teve um desgaste emocional, saca? E esse desgaste emocional... Também, né? Isso é um troço que dói pra caralho, sabe? Que deixa você arrasado, saca? A gente no Circo Voador, meu irmão, lotar 2.000 pessoas no Circo Voador, sold out. Circo Voador, vocês já foram no Circo Voador? Nunca. É maravilhoso. Já vi vários sabe? vídeos lá. Maravilhoso, é o melhor lugar de show do Brasil, cara. E nós, É icônico também. meu irmão, e a gente não conseguia ficar perto, Do outro. sabe? Nós e o Bruno, né, no caso. A gente não conseguia ficar no camarim, cara. A gente ia pra barraquinha de mestre, ficava lá. Porque, bicho, isso é um troço que meu irmão, que corroeu a alma, saca?
Porque ao mesmo tempo que você não consegue resolver isso. Não consegue chegar, sabe, depois de tanto, você não consegue mais virar e falar, irmão, vamos resolver isso aqui, cara. Em relação Entendeu? Vamos sair no soco aqui pra resolver. Não é sair no soco e não vai resolver. Porque o troço que vem acumulado, você já não é mais aquela pessoa, sabe? Então eu não sou mais aquela pessoa. A gente virou adulto ao longo da carreira da banda. A gente começou, a gente era criança. Era os moleque adolescente, porra, descobrindo álcool. E aí a gente, bicho, no meio da carreira a gente virou adulto. E aí quando você vira adulto, você, porra, você assume uma série de posições, né? Assume uma série de entendimentos. E o seu entendimento não tá mais batendo com o meu. Entendeu? Então aquela amizade que a gente tinha, ela é impossível. Não importa o que a gente resolva aqui. Não importa, sabe? A gente, ó, vou botar aqui, você bota aí, então, casa aí. Não casa mais. É, porque também vocês não são mais as mesmas pessoas, né? Que vocês Exato, entendeu? Então, né, se a gente fosse muito... Talvez a gente dependesse disso pra caralho. Sabe? Porra, eu não tenho mais nada que fazer na vida. Ou é isso, ou eu vou virar mendigo. Sabe? Talvez tivesse uma motivação, mas a gente não tinha. Sabe? Então, no final das contas, era assim, por que nós estamos passando por isso? é aquele sim. Como é que nós vamos entrar num estúdio para gravar um disco novo? Assim? Não vamos, cara. Pelo amor de Deus, isso vai ser um inferno. A gente tá cavando pra um dar um, sacou? Um fuder o outro. Um fuder o outro. E aí ser irremediável. Sabe? Porque havia uma pontinha, sabe, de sentimento. Sabe? Uma pontinha ali que você fala assim, cara, essa pontinha aqui eu tenho que guardar. Sabe? Porque a hora que ela for embora, Aí já era. entendeu? Aí vai virar ódio. Aí vira faixa de Gaza, entendeu? Que é um ódio irremediável. É aquele simples Sabe? negócio, né? Quando tava todo mundo da banda aqui, o China empurrava pra cá, aí você engolia. Aí outro ensaio. O China, tô usando o exemplo de China, pelo amor de Deus, tô usando um exemplo. Aí pra cá, aí durante o ano, isso aqui saturou todo mundo. Aí vai ter discutido sobre esse empurrão ou algo na hora, acumulou durante o ano e... É uma pedrinha. É, Sabe pedrinha? Agora, fica com a pedrinha, depois de 3 anos, o troço vira um hematoma. Exatamente. Entendeu? Dá Aquela- gangrena, cara. Aquela coisa que Sabe? só a voz da pessoa já te irrita. Então, um simples ato que É poderia foda. ter resolvido na hora. Então você foi não consegue acumulando. mais resolver nada. Exato. Porque a hora que você virar assim, pô, vamos resolver? Que vamos resolver o quê? Agora vamos lá pra fora. Que Então, nós tem resolve. que ser na sua hora? É. Entendeu? É você que decide? Meu irmão, aí já era, E cara. aí. Falei. Não, eu ia falar, meu, aí depois desse 2008 que você teve os lances do Sub, né, que o Maurício entrou, e como é que foi, continuou o caminho até chegar ao Matanza Inc., mano? O que se formou pra ser o Matanza Inc.? Cara, o Matanza Inc., vamos lá. Porque tem muita gente que não entende, né? Fala assim, mas Matanza Sim, Inc., o que é? O que é o Matanza Inc.? Não, é esquisito mesmo. Nem eu entendo direito. Porque o Matanza Inc., cara, era pra ser um disco póstumo. Só. Entendeu? Eu tinha o Crônicas do Postmortem, era pra ser o disco seguinte do Matanza. Pior Cenário Possível. Ah, sim. Entendeu? Aquele disso que... tipo, A gente chegou a continuidade. passar o som. Entendeu? Eu cheguei pro Rio, a gente marcar aqueles dias de ensaio para mostrar as músicas, para ter um primeiro entendimento da coisa. E não mais, sabe? Aí chegou uma hora e aí acabou a banda. E aí eu falei pra galera, falei assim, pô, galera, pros outros, né? Eu falei, porra, então, o disco tá quase pronto, cara. O que eu vou fazer com essa merda? E não tinha nem mais clima pra lançar. Não tinha mais nada. Não tinha. Pra sacou? lançar a formação original. Não tinha mais nada. E aí eu falei, pô, vamos gravar. Eu tô com uma grana aqui. Eu pago um estúdio. Vamos gravar essa parada. Aí a gente lança como se fosse. Por isso que é Matanza Inc. Entendeu? Se eu tivesse pretensão de continuar tocando, eu botava qualquer outro nome, cara. Agora fica esse pesadelo, entendeu? Esse fantasma me perseguindo, essa merda, sabe? Porque eu não tenho sem necessidade. Né? Porque exatamente cria um monte de confusão.
Mas Matanza, se eu tivesse qualquer outro nome, porra, eu já tava aí. Já tinha estabelecido outro nome. Entendeu? Agora, eu fico insistindo nessa merda de Matanza Inc. E fica fazendo referência aos nossos velhos. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta. Fala perto do microfone. Até pro essa parte aqui, se depois ele não quiser, corta. Isso é mais uma dúvida que eu vejo muitas pessoas na internet fazendo, e é uma dúvida também que eu tenho. Como o Matanza veio de uma criação sua e do Nervoso, o nome Matanza é seu e do Nervoso, teoricamente, ou não? Não. Cara, o Nervoso entrou depois, na verdade. O primeiro batera do Matanza, quando a gente começou a levar um som, era o Cadu. Aí o Cadu falou assim, mano, eu sou um cara new wave, sacou? Eu não tenho braço pra ficar tocando pá, não. Chama o Nervoso, que o Nervoso é bom disso, entendeu? E o Nervoso entrou, porra, tocou, participou lá, ele foi um cara importante, porque ele deu uma liga, né? Gravou o primeiro disco. Mas, bicho, era uma relação, a banda de vocês, cara. Tanto que terminou de gravar a gravação do Santa Madre Cassino, eles saiu fora. Entendeu? Ele deu linha, falei, vou fazer o meu som. E o som dele, o som da carreira solo dele, não tem nada de Matanza. É outra pegada. Aí vem a dúvida, que muitas pessoas, e eu também tenho, aí como é gravado, qualquer coisa que você quiser cortar, corta. Por que o outro vocal utiliza o mesmo nome do Matanza? Você acha que tinha alguma coisa que não poderia usar? Não, cara, lembro. Isso, vou te falar, isso ficou... Isso é uma coisa que ficou meio no... Submundo? Não é nem submundo, acho que no nosso subconsciente, sabe? Por que isso? A gente acabou, mas falando, chega. O maluco falou, ok. Chega. E aí a gente fez esse disco do Matanza Inc., que era Matanza Inc. por causa do Venom Inc. Exato. Né? Porque ninguém aguentava o Cronos, aí a gente achava uma graça nessa piada do caralho, entendeu? Aí ficou isso, pá, e foda-se. O que aconteceu? Quando a gente gravou, a gente ficou amarradão. Porra, entramos no estúdio, porra, só alegria aqui no Orra, meu. Um estúdio maravilhoso do Esquevano, do meu amigo Marcelo. E, porra, a gente ficou amarradão. Falei assim, caralho, olha só como é ter banda. Sem treta. Puta já que pariu. Como que era, né? Entendeu? Incrível. Aí, beleza. Aí, nisso, o Léo Bigode da Monstro Disco falou assim, eu quero lançar. A gente, porra. Porque era pra botar na internet e acabou, entendeu? E tchau, era só pra tchau, fazer abraço. aquele trabalho e... Era um disco póstumo. Cada um faz o... Era um disco póstumo. Sacou? Tipo, o disco lançado depois que a banda acabou. Entendeu? E aí, pô, a gente amarradão, o Léo querendo lançar, a gente, pô, se vai lançar, tem que fazer um showzinho aí, porque senão, né, tem que vender, o cara vai gastar dinheiro pra prensar essa merda, né? Fazer vinil e o caralho. Aí a banda continuou, mas não era pra ter continuado. Era pra ser um projeto, tipo o SOD, saca? Do Scott Ian, e com Billy Milano, o Speak English or Die. Entendeu? Era pra ser um projetinho, acabou, fez, gravou, tchau, um abraço, fica pro mundo. Cada um faz. E depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu nem tava mais pensando em música. Sacou? Eu nem queria mais, chega de música. O outro lado achou que vocês tiraram ele e queriam continuar. Não, pois é. Aí, quando ele resolveu fazer o Matanza Ritual, ok, faz aí, cara. Então, isso entendeu? Isso porque que deu eu não bagunça quero. Ritual, Inc, quem, né? Ficou uma doideira, assim, pra quem gosta da banda. Aí, bicho, eu não sei, sacou, a motivação do Bruno. Mas não tem problema algum. Nenhum. Usar. Essa é a ideia. Não tem nenhum problema você ou ele usar o nome Matanza. Não. Então é isso daí que eu queria porque perguntar. Tem o Matanza e tem mais um nome. Isso, Inc. Então, isso não impede... A gente meio que deixou como um acordo de cavalheiros que o Matanza era nós dois. Tá. E se a gente não tá junto, então não é Matanza. Então é isso aí que a galera confunde. Entendeu? Agora, foi uma coisa que colocada ali que, bicho, que foi ok, entendeu? A gente não conversou.
E assim, Entendeu? A gente não teve advogado. E realmente Matanza Sabe? é uma coisa. Tipo, Só eu não- incorporou algo no nome a mais. Né? E pra você não É. incomodava o lance dele tocar as músicas que Não, você cara. Não, porque Em nenhum eu momento você quis... nunca pedi dinheiro. Isso que eu ia falar. Sabe, eu podia. A música é minha. Sim. Desde o começo Entendeu? você falou. Meto aqui uma. Como é que dá o Direitos nome? autorais. Eu acho que você pegava direitos autorais. Direitos Eu acho que show autorais. também, eu acho que você poderia... Entendeu? Sim, se entrasse com advogado, Não, mas né, tem na que ter um maldade, nome você essa tinha- ferramenta. Tem um mandato de segurança, sabe? Ó, não pode tocar, não quero. Restrição. Tem várias histórias de banda assim, né? Até no Tem, YouTube tem tem pra nós caralho. aqui, você coloca você tocando alguma O coisa, Cansei de pega. Ser Sexy teve isso, né? Quando acabou, o cara proibiu. Você acha? Música só minha não pode tocar. Sim. O Adriano, né? Não teve uma história assim? Aí cortou. Aí Até no YouTube. Você colocar alguma coisa pra tocar a música, o cara corta, acabou. Entendeu? Mas o ponto era, eu nunca quis mal do Bruno. Eu só queria distância. Então eu quero que ele seja feliz, cara. Então se me perguntar, o que você acha do Matanza Retorno? Eu acho ótimo, cara. Ótimo, sabe? Porque eu não quero que ele se foda, sabe? A gente construiu um lance junto, a gente teve uma história junto, sabe? A gente foi muito amigo, muito irmão. Então eu não quero que ele morra. Uhum. Saca? Porra, eu vou proibir o cara de tocar a porra da música pra ganhar um cascalho. Por quê? Porque eu sou um filho da puta? Toca, cara. É, a Toca, dúvida maior. Toca aí e seja feliz, entendeu? Paga um ECAD, que ele tem que pagar. Entendeu? Mas não quero porcentagem. A dúvida maior é Eu podia ter entrado com o advogado e falado assim, ó, mas se você não me pagar aí 10%, eu vou meter um processo. Não teve. a minha dúvida maior é essa daí Não mesmo. teve nada. Bicho, seja feliz, sabe? Eu tô feliz aqui. Seja feliz aí, cara. Eu não quero mais essa energia escrota. É muito foda, eu não posso velho. querer mal de ninguém, porque eu não quero que ninguém queira mal de mim. Saca? E ninguém vai questionar porra nenhuma. Sabe? O que eu fiz, tá escrito que eu fiz. Eu costumo dizer que o fã do Matanza Inc. é o cara que lê ficha técnica. Tá? Eu li. Entendeu? Porque, bicho, quem lê ficha técnica sabe que sou eu. Quem não lê, tá pouco se fudendo. Entendeu? Então deixa, cara. É isso, sabe? Eu não quero energia escrota, energia negativa. Bicho, eu quero que a gente seja feliz, sabe? Eu quero ser feliz, eu quero que ele seja feliz e ótimo Pode crer. pra todo mundo, sabe? E o álbum do Matanza Inc. saiu vinil também? Além do- Saiu os dois. Pode Os crer. dois, retórica e É, E como- o primeiro saiu pela Monstro, o segundo saiu por um juntado de selo, né? Aham. Juntamos um selo lá, os caras, porra, vou meter, saiu vinil roxo, porra, bonitão, cara. É que eu não tenho mais. E os shows, como rolaram? Como que foi, assim? Porque... Pois é, aí a Como gente que foi a lançou... recepção do público, A né, gente, referente a isso? pois é, mas foi esquisito num primeiro não momento. teve porque, separação? Tipo, de público assim, tipo, estou do lado dele, estou do lado daquele. cara, você não até chegou a ver isso? teve, mas, cara, as coisas têm a dimensão que a gente dá pra elas, né? Caguei, cara. Sabe? Caguei, bicho. se teve um bagulho desse, não tem cabimento, velho. Não, óbvio que tem, mas não importa. Isso é até espontâneo do fã. Uhum. Sabe? Quando o Dallas saiu do Nile, eu fiquei puto. Falei, porra, não quero que o Nile, sabe, o cara saia do Nile. Sabe? Eu gosto do Carl Sanders, mas eu gosto do Dallas. Entendeu? Então, essa reação é muito natural do fã, saca? O cara que é fã pra caralho, o troço vira dele. Como vocês estão mexendo no meu bagulho aqui que é meu? Entendeu? Como é que foi? Como o pessoal chama no meu apego sentimental entendeu? daquilo Na minha ali. cave. Então, bicho, isso é um troço que não cabe a mim, tá fora do meu alcance, sabe? Aí vira o estoico, né, cara? Tem alguma que você possa fazer a respeito? Não tem? Então foda-se. Quando foge da Entendeu? sua Eu sou alçada, alçada, exato, entendeu? tem o que se fazer, né? Agora, realmente, o Vital pegou um rabo de foguete? Pegou. Pegou. Entendeu? E pra ele foi difícil. Ele é um cantor incrível. Mano, foda, hein? O domínio de voz daquele filho da puta é uma coisa impressionante. Ele gravou todas do Retórica Diabólica. Ele gravou todas as vozes. Até cuspi. Não. Todas as vozes, e dobrou todas elas sem errar uma palavra. E por que ele Sabe? saiu, mano? Porque ele é bom pra caralho. Hã? Por que ele saiu?
Porque ele não... Chegou uma hora que... Mano, né, é foda. talvez essa coisa, ele nunca tenha se Encontrado. encontrado, Mano, mas ficou entendeu? foda, Mas velho. ele fez um trabalho Pra brilhante, caralho. saca? Pra Brilhante. caralho, pra caralho. Agora a gente gravou o Ink, o primeiro, né, o Crônicas, saiu em, acho que em junho, ou abril, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu tenho. Em abril do ano seguinte, pandemia, pum, parou a Deixa eu ver se eu banda, tenho aqui. Caralho. saca? Aí nós ficamos passando uma pandemia inteira, fiquei lá fazendo música, tá, mandando pra eles, o que vocês acham? Grava aí, né? Aí ele gravava um baixo, voltava, a gente ficou ali, né? Uma terapia ocupacional. Aí terminou a pandemia, nós entramos no estúdio pra gravar o Retórica. Saiu, acho que Retórica 22 e o Crônica É, 2019. 22, a gente quando saiu, a gente, pô, fez uma meia dúzia de showzinho, aí já... Aí o maluco já falou, mano, não tô curtindo não, esse bagulho é muito maneiro aí, mas minha vibe é outra. E realmente, a vibe dele não... Sabe, ele era de uma cara de uma outra formação, sabe? Então, no Uhum. primeiro momento, pelo desafio, Ele topou. ele topou, se saiu bem, sabe? Uhum. Fez um trabalho brilhante, mas não tinha... Sabe, não Feeling tocava no no coração coração dele dele, né? o bagulho, sabe? E aí, ali, no final de 2023, eu acho. Ou do final de 2022. Retórica foi 22. Então, no final do mesmo ano. Ali eu falei assim, bom, então agora acabou. Né? Era pra ser um projeto que se estendeu, agora acabou. E aí o meu amigo Daniel virou e falou assim, não. Como assim, cara? Beleza. Acabou o Matheus aí? Acabou. E aí? Vai fazer o quê, viado? Vai vender a guitarra? Vai pro parque do Harry Potter? Tomar cerveja como que é? Cerveja manteigada? Seu babaca. Eu acho que eu concordo com ele, velho. Eu falei, pô, vamos aí, cara. Sabe? Porque, tipo, né, tinha esse lance porra, eu já não tava mais curtindo o troço, porque os shows pra mim eram ruins. A gente não conseguia se encontrar, a gente não conseguia ensaiar. Então, porra, cada show que tinha pra mim era um pesadelo. Aí vai perdendo aquela... Vai perdendo, sacou? O gosto do troço, entendeu? Eu falei assim, porra, eu continuo, entendeu? Dá a volta, eu continuo aqui me fudendo. Essa porra. Tira as fotos. Aí é que tá porque eu concordo com ele. Porque quando eu escutei o Crônica, eu falei, não é o do Anitta. Tá meio presinho. Tá preso, tem alguma coisa prendendo ele. Ele tá moldando alguma coisa. Aí quando saiu Retórica, o monstro tá voltando a sair da jaula. Eu acho que é por isso que ele falou, vamos fazer mais um. Eu concordo com ele, cara. Então, Que o você- disco ficou realmente muito bom mesmo, cara. E acho que é por isso que ele falou. Não sei se a gente teve realmente muito tempo pra compor, né, cara? Então, Porque, bicho, eu levei a sério pra caralho esse bagulho de confinamento, né, cara? Traz. Porra, fiquei eu, minha mulher, meu cachorro. bicho. E você chamou os outros vocalistas também pra fazer participação do segundo CD, né? Não, só no primeiro. No primeiro, desculpa. No primeiro eu chamei o Rodrigo. Do Dead Fish. Que o Rodrigo foi um cara que foi muito maneiro com a gente, né? A gente já tem uma relação, assim, de amizade de muito tempo, né? E ele me escreveu, me ligou pra dar uma moral. Falou, fiquei sabendo da história do Matanza aí, meu irmão, fiquei sabendo que você vai... Se você montar outra banda, me chama que eu quero participar, pra dar moral. Que da hora, velho. Aí, porra, eu fiquei emocionado, assim, com isso, sabe? E aí, quando a gente fez a música, eu já fiz até uma música meio hardcore, assim, pra ele, Pra sabe? ele. Entendeu? E o outro foi o Vladimir Korg, do Chacal, né? E agora do The Mist. Que também era meu ídolo, né? Porque eu era moleque quando eu comprei o Abominable Anno Domini, o primeiro do Chacal. E, meu irmão, era muito, muito, muito fã dele. E ele, e eu conheci ele porque os filhos dele ficaram fã do Matanza. Olha que foda, mano.
saca? E eu conheci ele como o pai dos moleques fã do Matanza. Foda. E alguém que fez a ponte, sabe? Alguém que. Oh, o Korg tá aqui, caralho, quer te conhecer. Eu falei, meu Deus do céu. É igual fã mesmo, tá ligado? Pode crer. Ele fã meu, eu fã dele. Eu mais fã dele, né? Aí rolou o convite. E aí eu chamei pra ele cantar, ele aceitou também. Foi ótimo, cara. Foi realmente. Agora, no segundo, eu falei, não vamos chamar ninguém, não, cara. Vamos se virar nós aqui que. E onde você soltou a mão, meu? Não. Eu acho que naquele primeiro momento até cabia, sabe? Ter uma força, assim, né? Dar uma moral, assim, no lance. Agora, no segundo, bicho, não precisa de mais moral, não. Vai se fuder, cara. Vamos nessa e que for. Vamos que já vamos. Faz tempo, já sabe o que tem que fazer, então não tem aquele lance de, ai meu Deus, não é mais aqueles garotos de 20 anos na porta do bar, meu Deus, temos um disco gravado, não sabemos o que fazer, sabe? Não, hoje em dia você sabe, é experiência, né? Não, tem, total. Né? Hoje em dia o mundo ficou muito mais difícil, né? As coisas ficaram difíceis. Né? Então não é por falta de entendimento, de conhecimento. É porque realmente é uma questão de como você entende o mercado, saca? Porque primeiro que eu já tô velho, né? Já não tenho mais essa disposição para ficar no rolê à toa. Eu continuo trabalhando pra caralho, graças a Deus, saca? Então a coisa ela tem um espaço ali que lhe cabe, entendeu? Não é muito, não vou disputar com Matanza Ritual. Pode fazer o showzão aí, na opinião, que eu não vou tocar lá, eu vou tocar aqui, na igreja, entendeu? E tudo certo, sabe? Mas é isso, o troço ficou muito difícil, sabe? E é uma diretriz minha não dar prejuízo pros outros. Não dá prejuízo pro contratante, saca? Eu não vou te cobrar um cachê porque eu não garanto que vou botar 300 malucos aqui na sua casa. Então, se não vier 300 malucos, como é que você vai me pagar? Não vai. Entendeu? Então, para você não ter prejuízo, então vamos conversar, vamos fazer de outro jeito. Saca? É uma questão de respeito às coisas como elas são. A gente sabe como é que é. Eu sei muito bem como é que é a banda que deixa aquele rastro de churume por onde passa. Saca? Que sai quebrando o contratante. Rapaz. É o problema de você cobrar caro. Porra, eu sou o pica, quero aqui 25 mil. Irmão, vai botar 4 mil pagante? Vai entregar a bilheteria? Porque se você botar 50 mil de bilheteria, eu te pago 25. Paga até mais. Entendeu? Agora, se não botar, irmão, se eu tiver que vender o carro pra pagar o prejuízo do teu show, não, pra mim isso é a morte. Tem amigo meu do Rio Grande do Sul, não lembro o ano direito, tá? Que os contratantes de lá contratavam por valor X, quando outra banda ia pra lá, mas porra, Matanza chegou aqui e tocou com isso que tá aqui na casa. No começo do Matanza, a gente Aí fez um estrago no mercado, cara. E o Matanza naquela... isso é fato, tá? Eu que tô falando. Fato venério, isso aí? Eu que tô falando e. Fato venério? Porque as bandas maiores começaram meio que boicotar o Matanza Matanza vai, tipo, toca com 2 amplos e uma bateria faltando prato. Os caras iam tocavam. Foda-se. É mesmo. Por 2 contos. Aí vinha a mesma banda e falava, porra, não tem amplificador, não tem prato, caralho, a 4, não vamos tocar por 2 contos. Aí os caras contratando, Matanza acabou de sair aqui por 2 contos, essa merda. E veio uma galera e o show foi do caralho. A gente fazia isso mesmo. Pra você ver, não tô mentindo. Nesse primeiro momento em que a gente, de 2005, do Arte do Insulto até o DVD, nós fizemos isso pra caralho. E tá certo. Porque mesmo, o som era guitarra, baixo e bateria, cara. Não tinha nem back vocal. Saca? Tá certo, eu me velho. garanto. Me dá qualquer cubinho aqui que eu me garanto. É isso aí, velho. Sabe? Vai se fuder. Não preciso de porra nenhuma, não. Um monte de filha da puta falando que a cena tá morta. Monitor, cara. Porque a gente tocava tanto, né? E nessa época era uma dedicação, porra, violenta no bagulho. Bicho, o repertório era sair assim, bicho. Entendeu? Tô mentindo? Não, era foda mesmo. A gente fazia show em lugar, cara, com gente. Com os moleques contratantes, saca? Nós fizemos show em Alagoas, cara.
que o menino era menor de idade. O contratante? Ele não podia entrar no show. Essa eu não sabia. Tá vendo o Rio Grande do Sul. Entendeu? Aí ele ficou do lado de fora, assim, esperando. Ele, tá tudo Coitadinho. certo aí, né? Tá tudo certo. Meu. Pô, ele não chamou o pai dele pra poder fazer uma pré. Não, Mas ele tava lá. o Enkel, lembrei o nome, Enkel. Enkel. Irmão, do caralho. Salve, Enkel. Bicho. Porra, foi maneiro, cara. E a gente fazia isso, bicho, geral, tocava em qualquer lugar, mano. A gente fazia umas turnezinhas no interior do Rio Grande do Sul, Esteio, saca? Caralho, meu irmão, como é que... E dava certo. O legal era que dava certo, entendeu? Às vezes era zoado pra caralho, sabe? Mas o show rolava. E não, sabe, não ficava devendo. Aí vinha aquelas bandas assim, não, porque não tem o caixa e cabeçote, porque não tem o... meu Exatamente. irmão. É isso Mas mesmo. é tal história, o nosso som permitia. Saca? O nosso, às vezes tem banda, né? Tipo, não vou falar nome, mas tem várias bandas que, pô, não consegue. Isso Porra, também né? é fato. O cara, porra, o som ficou uma merda. O nosso som, meu irmão, funcionava. O Zé, o Ritual, ele é só tocando as músicas do Matanza, né? Ou tem música própria? O Ritual, eu não vou te falar a verdade. Eu não escutei o Ritual, não. Só escutei o Wink. Você Tem um sabe? disco novo agora. Tem um disco novo. Tio. O É Wink, que ficou, o Ritual eu não escutei, não. As letras ficaram de um lado e a voz ficou de outro, né? Eu prefiro o lado da produção. E aí, suas letras não tem como tentar copiar, assim, né? Não tem, cara. Tipo, copiar assim no Eu sentido tô tentando, viu? Eu tô de tentando. alguém escrever algo parecido com o que você escreveu. Pode até tentar, mas, Pode mas não tentar, sou original. mas, bicho, não... Sabe, eu acho que quando você faz uma coisa muito singular, sabe, é muito difícil. Porque... é aquilo que a gente estava falando, né, no comecinho, né? Eu tocava guitarra de um jeito, como eu não sabia tocar, eu não sabia a porra da escala, eu inventava a minha própria escala. Aí o cara que sabe tocar vai tentar tirar, e vai tentar tirar do jeito que é certo, só que eu não gravei certo, não toquei certo, toquei errado. Então você tem que aprender a tocar errado. Como é que você vai aprender a tocar errado? Não vai. Entendeu? Então essa singularidade é muito difícil de replicar. Sim. Entendeu? E eu não copiei ninguém. Sabe? Se dissesse, porra, o Danilo copiou não sei quem, poderia ter copiado. Ah, Sabe? o Matanza ali, você e o Bruno ali, vocês criaram uma identidade, né? Do que era o Matanza em si. Sim, Não só, total. não só musical, mas também como... Country Core. não só no lance musical, mas também no lance visual, no lance... O visual é ele, sempre foi ele. Isso, como é que fala? De textura da banda, de disco, de capa, de tudo. Identidade visual. Identidade visual, O entendeu? Acabola também era você, né? Não. Não, o desenho é muito... Não, o Acabola Tequila, cara, tinha um cara genial chamado Davi Bartex, que ele era amigo dos caras da Mano Negra, um francês, que era amigo do Cassim que tava aqui, ele que fez as duas capas. Não, gênio, porra, eu sou paga-lanche dele pra caralho, cara. Ele é muito bom ainda. É aqueles artistas, bicho, o cara pinta ônibus, saca? Da Faz hora. aquelas coisas de festival e é cenógrafo, pintor e faz a porra toda e, não, tá em outro nível. Pode Sabe? crer. E ele, porra, nossa, pra mim, eu sempre fui fanático pelo Mano Negra, entendeu? Então, pra mim, ter um maluco fazendo as capas, né, 2 discos, né? Nossa, pra mim, podia acabar o mundo ali, cara. Tanto é que eu pensava que era você, os traços bem Não. parecidos. Ah, A ideia, né? Os discos do Matanza, as capas foram todas suas, né? São todas minhas. Cara, que satisfação, né, mano? É tipo um filho, né? Tipo, você criou tudo, né? Você fez as músicas, as letras, os encartes, Às tudo. vezes eu sempre fiquei muito na dúvida se eu deveria, saca? Porque eu também, eu me tornei um profissional do storyboard, que é um troço muito específico. Eu não sou um ilustrador, sabe? Então, cada capa do Matanza, eu tinha que... Como é que eu vou fazer essa merda? Eu tenho a ideia, mas como é que faz? Como é que executa? Eu não tenho a formação de ilustrador para fazer isso que eu tô querendo. Entendeu? Então, saí ali meio que não é... Ah, mas você foi lá e meteu a mão na massa e fez, né? Meti a mão na massa e fez. O lance que... Aí eu podia até ficar na dúvida se eu deveria ter feito, se eu deveria ter chamado um cara pró pra fazer.
E a conclusão que todas as vezes que eu me perguntei isso, eu cheguei, foi que pro bem ou pro mal, é único. Saca? Igual, não vai ter. Pode ser que você ache uma merda. Você tem todo o direito de achar uma merda. Mas igual a não sei o que, não é. Não é. Saca? Eu sou muito amigo do Marcelo Vasco, por exemplo, que fez a capa do Slayer, que fez a... Meu irmão, é um artista foda. Agora, todas as bandas que têm a capa do Marcelo Vasco têm a capa do Marcelo Vasco. Todas. Saca? Não é que elas sejam iguais, mas... É o mesmo artista. Né? Exato. Alguém já Saca. pediu pra... Rolou na época de alguém pedir pra você fazer capa também? Ah, eu fiz uma meia dúzia, cara. É isso. Fiz um do Periferia S.A. do Jean. Ah, você que fez? É. Você lembra O disso? Fezes, Não? fé mais fé igual a Fezes. O cara gosta, né? Por que você não faz o quadrinho das letras, mano? Cara, sensacional, Esse é mano. foda, Esse é muito velho. foda. Putz. Pois é, não quer. cheguei Mas nesse não quer ponto. ainda. Quando eu cheguei a fazer um Matanza Comics. Não, É que um amigo meu até mandou eu perguntar do HQ que você fez do Matanza aqui. pois é, mas eu não quis fazer a letra desenhada, saca? Eu queria fazer histórias que tivessem a ver com Com a outra letra. língua, É, então, Porque a letra desenhada, ela se forma você colocado no local, velho. Isso que é o foda, E na velho. verdade eu acho que eu tive um certo medo de ficar aquém, saca? Porque quando ela tá ali no texto, ela chegou num lugar maneiro. sim. Se eu traduzir ela pra um... Desenha. Porra, será que vai ficar... Porra, era melhor ter ficado só na Altura. música, né? Mano, eu não Entendeu? sei, velho. Sim, Porra, eu acho que hoje quadrinho não, é um troço, Donida. bicho, difícil pra caralho, mano. Será que é tipo aquela brisa de livro e filme baseado no livro? Tipo, a letra, ela vai te dar aquilo que o Peito falou. Você tem a sua interpretação de imaginar o rolê, mas da sua forma. Exato. A partir do momento que você idealiza aquilo, seja em desenho, seja em filme, ou qualquer outra coisa, você tá mostrando a sua visão e aí perde um pouco, talvez, essa mágica de cada um ter a sua quebra. interpretação da coisa. Ela cria ela cria uma referência que você não consegue escapar dela depois, né? Você vai ficar isso mesmo. preso, circunscrito, né? Puta, é verdade, mano. Aquilo ali. E o lance da música, você faz a ideia e por mais que todo mundo talvez até entenda a mesma mensagem, mas cada um vai ter a sua brisa de tipo, pô, imaginar, idealizar daquela forma. Aí assim. vai que ele faz o quadrinho e a pessoa fala assim, nossa, mas na minha imaginação era totalmente Ela diferente. se teletransporta pro local. É porque cada um tem uma imagem diferente da letra, né? É que nem eu tava falando, mesa de salão, eu escuto ela, eu vejo tudo acontecendo na É cabeça, igual, assim, né? eu conheci Matanza por causa dessa música, né? Minha mulher me apresentou e eu escutando, eu gosto de escutar no fone, eu já imaginei realmente, tipo, ela me buscando na prisão lá, eu com o bagulho, eu falei, caralho, que bagulho louco, mano. Tá ligado? E foi a primeira brisa que eu tive de entrar na música, tá ligado? Não, isso, cara, isso eu tenho consciência de que eu tive muito retorno disso. Sabe? As pessoas realmente compraram esse lance, sabe? Fez diferença pra quem tava ouvindo. Maldito Hip Sujo, que também tem uma historinha, sabe? Eu ficava mal triste, falei, o que o Hip fez de tão maldoso? O que esse Hip é tão... Que raiva eles têm desse Hip, cara? Meu irmão. Foda, né, cara? Mas o... Qualquer comunista que apareça aqui, meu irmão vai ter uma extrema-direita que ele não... O que eu ia perguntar você tirava algumas referências de filme? Muita, nossa, muito. De alguma série que você viu e fala, caralho, putz, se eu botar isso aqui na Eu sempre vida- roubei muita coisa, cara. Sabe? Eu sempre eu nunca tive o menor pudor de falar nada disso, sabe? Essa aqui eu roubei dali, essa aqui eu roubei daqui. Porque o João uma vez fala isso numa entrevista. Que ele, quando eles foram gravar o Anarcofobia, né, ele tava lá na gringa, vendo os caras tocando os thrash metal, ele fala assim, porra, meu irmão, como é que toca esse bagulho aí? Vou tirar essa música. Ele ia tirar a música, não conseguia tirar a música, virava uma outra parada. Eu falei, pô, essa é uma parada maneira, hein, cara? Foi, virou meu, entendeu? Então eu fiz muito isso, saca? Teve muita, vou tentar tocar aquela ali, sabe? E aí saía tão diferente que virava minha, Sim. saca? Você tentava copiar, mas não conseguia, não conseguia copiar o pé da letra. E aí ele ficava uma coisa tão diferente, mas sólida o suficiente pra virar música minha. Né? Tipo,
Jack Buffalo Head, que a gente comentou, né? Ela é exatamente não, mas ela é muito parecida com Ghost Riders in the Sky. Saca? Só que ela é, né, esse aqui pra cá, esse aqui pra lá, esse aqui assim, esse aqui Muda um assado, pouquinho quando é meu, acabou. Pode crer. Letra Saca? também? Letra assim, com Tudo, filme, assim. tudo. É porque Letra do Matanza, eu fico imaginando aquele filme que eu assistia com meu avô quando era pequeno, de Faroeste, passava na Record. Chaparral. É. E o Crônicas voltou, hein? Pode crer. Crônica Ô, Danilo, deixa eu te voltou, perguntar uma parada. Foge um pouco da música, mas a galera usa muito pra se inspirar pra fazer música, né? Em 87 tinha quantos anos, mais ou menos? 15. 15. Você chegou a pegar... Como que você que é carioca, é do Rio, nascido e criado ali, então você pegou o lance da maconha da lata, né? Sim. Você pode contar pra gente como que foi essa... Porra, a gente... Se Foi você uma- passou, se você chegou a degustá-la ou Não. se passou ali pela galera que tu Não, conhecia. não. Que é uma lenda, muita gente acha que é lenda, né? Até o History fazer um documentário que a parada realmente existiu, né? Não, a parada existiu, a gente acompanhou, mó galera ficou procurando lata. Eu tenho a lata tatuada, irmão. Eu tenho a lata tatuada aqui, que foi no ano que eu nasci, 87, tá ligado? Sim. Aí eu não sabia o que tatuar. Eu falei, mano, tatua essa lata. Aí Ah, mas puxou a música- lata. música boa você valeu. Eu fumava pra caralho. Eu falei, mano, foi essa Mas porra aí. não. Como que foi lá? Ou Cara, histórias isso- que você isso foi ouviu? uma- Como Não, que foi essa bicho, parada aí? Pra caralho, porque eu né, morei a vida inteira em Copacabana e estava em Ipanema. Uhum. Sacou? E o bagulho aconteceu ali na praia, né? Praia de Ipanema. Uhum. Né? Então, tinha muita lenda, saca? Então tinha muito fumo, às vezes... Isso aqui é da lata! Isso aqui é da lata. Eu não lata porra nenhuma, cara. Deixa de convencer. Então ninguém sabe muito bem, entendeu? O troço ficou meio abstrato ali, sabe? Sim. Porque a polícia pegou a porra toda, Ah, mas... entendeu? sim. Então sobrou uma aqui, uma ali, mas tipo, virou lenda, sabe? Ninguém sabia exatamente, sabe? Qual que era a real, assim. Mas a Agora polícia- todo mundo falava assim, nossa, o bagulho é transcendental, o negócio é, meu irmão. Ó, Porque assim, pelo menos no documentário, se não me engano, foi no documentário, fala que acho que a polícia pegou ali o quê? Uns 10%. Só porque foram 15 mil latas. Cara, tanta lata que pegou o Rio, desceu pra São Paulo e foi até o. Paraná, até o litoral do Paraná. pela Então, quantidade de gente que fumou, dá E uns sempre 4 tem milhões alguém de que fala, pessoas. não, da lata? Eu fumei o da lata, hein? não. Tem uma galera mais velha que fala, o da lata e tal. Tem músicas, né? Até aquela mina lá do. Fernanda Abreu. Fernanda Abreu, o próprio D2 também no Planet Champ, o veneno da lata. Não, virou, mas acho que virou mais um folclore do que Aham. a coisa real, entendeu? Porque realmente, a gente andava ali com o pessoal, o China surfista. Né? Ele sempre foi surfista pra caralho. Ele foi muito mais surfista que músico, inclusive. Entendeu? E, pô, a gente andava no posto 9, a galera toda, assim, mas Uhum. pra dizer, ó, aqui, ó, aqui, ó. Não, guardei uma! não. Quero ver o cara que guardou a lata pra provar que fumou, velho. Pois é, aí todo mundo metia essa. Não, eu fumei, pô, bom. Era meio assim, meio assado, aí os depoimentos não batiam, tá ligado? Segundo os depoimentos, 4 milhões de pessoas fumaram do Rio de Janeiro ao São Paulo. Pois é, né? Então, não que bate a Os caras conta. queriam vender outra maconha falando, essa aqui é da lata, hein? Pode crer. Eu acho que Não duvido, cara. Não duvido. só pra acho que contextualizar a galera que não sabe essa história, foi um navio, né, que parou no Rio, tava vindo, acho que da Europa, não sei, da Ásia, enfim, parou ali, né, e cantaram a bola pra Polícia Federal ali do Rio, né, e aí os caras, e naquela época não tinha rádio, não tinha essa comunicação e-mail, não tinha porra nenhuma. Aí os caras só sabiam que tinha uma parada, e os passando ali o navio da PF, os caras do navio ficaram em choque e jogaram lá, diz que foram 15 mil latas no mar, foda-se. Aí foi, acho que só pegaram um só, que tava no hotel, e ficou 15 mil latas cheias de maconha. Falaram que quando acordaram de manhã, assim, olhavam pro mar, e um monte de bagulho piscando, assim, né? Porque o sol bate na tampa da lata, né? E brilha pra caralho, né? E aí ficou aquele cheio de diesel e, mano, pescador. Marinheiro tá? Popeye tá foragido até hoje. E é uma história foda pra quem não conhece, pô, procura lá, tem no YouTube o documentário do Easter lá, que é legal pra caralho também. A galera fala bastante disso aí. A gente Essa ali lenda que em não é real lenda. time, a gente não... É porque... Nunca viu. Não, e era pra gente ter visto. Então. Uhum. Sacou? Era pra gente ter visto porque a gente tava ali na boca do caixa, saca? Sim, pô. E, mano, não. Sacou? Mas...
Antes da gente terminar, pra gente ir pros finais, mano, projetos futuros, o que tá vindo por aí? O que o Donida tem pra contar pra gente aí dos projetos futuros? Pô, eu tô felizão aí com a formação nova do Matanza Inc., né? Porque como, dando continuidade àquela história, Daniel virou pra mim e falou assim, e aí, né, babaca, vai terminar a banda? Eu falei, não, vamos aí. Eu falei, assim, mas meus amigos estavam no Rio, cara. Eu não conheço ninguém aqui. Eu falei, não, deixa comigo. Já arrumou o baixista, já arrumou o batera. E aí, rolou bem. E eu consegui uma coisa que eu não conseguia há anos e anos e anos, desde que eu vim pra São Paulo, que é ensaiar a porra da quarta-feira. Você tinha Entendeu? saudade disso, né? Meu irmão, caralho, que alegria pra mim é ensaiar. Pra muitos, a quarta do futebol. Eu ia falar isso agora. A quarta do ensaio, né? Da música. Meu irmão, porra, puta que pariu, sabe? Eu percebo na forma como eu toco, sabe? Como eu melhorei como guitarrista, sabe? Só de estar ensaiando, entendeu? Então a gente criou um entrosamento muito rápido, sabe? E eu não sei se é porque eu já tô mais velho e eu dei muita sorte de estar com os caras que são muito firmeza. Meu irmão, mas o astral da banda é incrível, sabe? Isso é mais Os caras eles são obviamente mais novos do que eu e eram fãs do Matanza, sabe? Então os caras têm um prazer, sabe? Até um orgulho, talvez, sabe? De estar ali, da gente estar tocando, sabe? Eles De são mais tá- novos que você? São não tão mais novos, né? O Marcelo Nova Mas- falou assim, ó, só escolho o cara novo pra tocar comigo, não escolho mais ninguém velho. Não, Os faz- velhos é muito chato. faz puta diferença, cara. Mas é que tá, o que importa é a cabeça, né? Porque, exato, é um entendimento da coisa. Porque uma coisa que por exemplo, é muito importante é que ninguém depende de banda pra viver. Todo mundo trabalha e todo mundo tira o seu sustento, todo mundo paga o seu plano de saúde do seu trampo. Não depende de banda pra nada. Saca? Então vamos. Não tem grana, tudo bem. Não dependo de grana, de banda. Aí a gente tem que fazer o lance pra gente se divertir. Entendeu? Então não tem fudido. Não tem. Tá com a necessidade saca? daquilo dar certo. Ai, não tenho grana. Teve um menino que outro dia me escreveu assim, porra, tô aqui fudido, você me dá uma. O que eu faço? Eu falei, bicho, arruma um emprego, cara. Entendeu? Falando sério, arruma um ofício. Presta bicho. atenção nele. É isso aí, mano. Arruma um ofício, cara. Porque quando você arrumar um ofício, você vai poder se dedicar à música pleno. Você vai poder comprar equipamento. Entendeu? Você vai poder fazer se você quiser. Se você não quiser, você não faz, cara. Fica uma certa Tá liberdade, né? Porra, isso tem um músico, um baixista de jazz, que eu esqueço o nome dele. Ele fala isso. Você só será livre pra tocar se você não depender A música. da música. É isso aí. Saca? Se o seu sustento vier de outro lugar, isso vai espairecer sua cabeça e você não vai passar pela parte escrota do lance, que é fazer um troço que você não quer fazer porque você precisa. Entendeu? Você vai preservar sua banda. E por isso que eu nunca deixei de trabalhar no Matanza. Eu sempre fiz muita questão de continuar trabalhando. Eu até podia, sacou? Eu falei assim, não, então vamos meter a cara aí, vamos viver disso. Não quero. Não quero, mano. Porque vai chegar no janeiro, eu vou ficar louco. Janeiro não tem show, entendeu? E dezembro é uma merda de show. Fevereiro, carnaval não tem show também. Eu não vou ficar 3 meses, meu irmão, passando fome. Sabe? Eu vou trabalhar, vou ter minha grana e a gente vai fazer o nosso rolê de amarradão, cara. Uhum. Saca? Tem que se amarrar a ninguém, né? Sem que o troço vire uma escravidão. Eu preciso. A não ser que você seja um musicista pica. Sabe? Um cara de gig, um cara, sabe, que vai tocar. Porra, eu vou tocar ali com o cantor sertanejo, vou ali tocar com não sei aonde, vou tocar no barzinho. Aí beleza. Agora, autoral, músico aí, doidão, que só que tá Jamais. tocando porque é amarradão, porque é fã, porque sacou, tá afim. Não, mas. Quando o prazer vira obrigação, perde o sentido. É isso aí. Exato, entendeu? É quando você é obrigado a fazer o que você não quer, Exatamente. sabe? E aí você vai transferir pra banda
todo o ônus, sacou? Do perrengue que você tá passando. Aí A vira, culpa da merda que eu não tenho dinheiro, ó, cortou a minha luz, a culpa é da banda. aí vira, igual você falou, vira o quê? Música, né? Vira mágoa. Entendeu? Vira, meu irmão, vira um sentimento escroto, sabe? E você precisa preservar, a música precisa ser preservada. É exatamente Sabe? isso. A música criativa, a música, sabe, pelo prazer, sabe? Porque, mano, a vida é aquilo, né, cara? A vida é uma só. E a gente tem, se você tá ali com a sua guitarrinha, com o seu pedalzinho, com o seu bicho, você é um abençoado, cara. Sabe? Porque tem gente aí tomando bomba na cabeça por prato de comida. Sabe? A realidade do mundo é muito escrota. A realidade do Brasil é muito difícil, cara. Porra, se você tem, sabe, você tem a sorte do caralho, sabe? De ter tempo pra se ocupar, de tocar guitarra, mano. Tem que agradecer muito, né? Porra, tem que ser muito agradecido. Você tem que ter consciência disso, sabe? Não é ficar que nem um babaca, entendeu? Mas você tem que ter consciência disso. Porque se você tiver consciência disso, você vai saber o que eu não quero, Exato. sabe? O que eu não quero. Eu quero isso aqui, e eu não quero aquilo ali. Pode crer. Isso aí. E baseado, tirando na música, quer falar alguma coisa da tua arte que você faz? Vender seu peixe. Seu peixe? Porra, eu nem tenho peixe pra vender, cara. Por que isso, sabe? Às vezes, ó, tô fazendo o Korg me pediu pra fazer uma arte pra ele. Ele vai lançar uma gravadora e vai lançar um selo dele pra lançar os troços dele. Aí ele me perguntou, quanto você me cobra? Eu falei, não te cobro nada. Mas é seu trampo? Eu falei, não. O meu trampo eu faço pra produtora de publicidade, pro filme. Eu acabei de fazer o filme da Netflix. Entendeu? Esses caras pagam minhas contas. Pra você eu vou fazer porque eu sou amarradão. Entendeu? E é isso, bicho. Eu não tenho... Saca? O meu peixe tá um outro esquema sabe? Um esquema lá, mano, que eu adoro, saca? Storyboard é um bagulho que pra quem é desenhista, mano, é desenho à mão livre, cara. É desenho de figura humana, é desenho de perspectiva. Tem a doideira que é do ritmo, sabe, do trabalho. De, meu irmão, tem que desenhar hoje, e tem que desenhar pra caralho, e tem 40 quadros pro dia seguinte, sabe? E se fode aí, vira a noite. Pra quem não sabe, storyboard explica aí pra quem não sabe, né? Storyboard é o seguinte. Storyboard. Storyboard. Storyboard é o. Storyboard. É a forma de você... Tudo que você vai ser filmado tem que ser desenhado antes. Maravilhoso. É o melhor jeito. Os quadros, né, Exato. de- Porque você precisa planejar a sua filmagem. Ninguém sai filmando, a não ser no cinema novo. Entendeu? Ninguém sai filmando de maluco. Na publicidade é um troço particularmente importante porque você precisa aprovar com o cliente, aprovar com o seu Chevrolet, aprovar com a dona Nestlé o que vai ser filmado. Entendeu? Porque a hora que for filmado, não tem volta. Sacou? Então, se o cliente virar e falar assim, não, mas não foi isso que a gente combinou, foi sim, aqui, filha da puta, aqui, ó. Você aprovou o storyboard. Então, o storyboard serve pro diretor entender o filme, serve para aprovar com o cliente e serve para a equipe, sacou? Entender o que tá acontecendo. Então, isso é um troço que é necessário, sacou? Por isso não é uma arte de maluco, sacou? Não, é um troço que faz diferença pra filmagem, faz diferença pro esquema, saca? Da publicidade. E é um troço que envolve muita responsabilidade, sabe? Porque você lida com filmes de 1 milhão, 2 milhões de reais. Que é uma, Sabe? que é um cara que tá botando ali, que é uma empresa que tá botando uma grana ali. Entendeu? E que você fizer uma merda ali. Não tem gracinha, cara. Não tem, sabe? Não tem doidão. Sabe? Tem um bagulho muito sério. E é arte. Sacou? E é desenho à mão livre. É perspectiva. É o que você gosta de entendeu? fazer, né? E eu adoro fazer essa porra. Sabe? Antes da gente encerrar, a gente vai para aquelas 3 perguntinhas hoje convidados. Se arrepende de ter vindo. Eu vou só acrescentar uma coisa antes da Vai tua lá, Zé pergunta. Vitor. Eu vou fazer uma pergunta pra você e depois já entra essa pergunta do Pimenta. Quais são as 3 bandas do teu Spotify que você mais vê hoje? Aí depois já entra no do Pietro. Do Pimenta. Pô, não Fala, tem, não que tem eu uma vi- mala dessa, é que eu não, vi cara. aqui. Pô, eu ouço muita coisa, cara. Do Spotify, as 3 primeiras aí. Você, o último que você viu. Les Baxter, que é um cara de orquestra, dos anos 60. O que o Donida ouve que ninguém imagina que ele ouve, né?
Kid Rock. Caralho, Rock é Kid bom, Rock. Kid Rock é bom, caralho. Eu adoro Kid Rock. Também cara. gosto. E. Os metalzão. O último que você citou. Satanic Warmaster. Aí, beleza. Agora vai na tua pergunta. Se tivesse um apocalipse zumbi, não ia falar, né? Se tivesse um apocalipse, se o mundo acabando, se fosse pra um bunker e pudesse apenas salvar 3 discos pra ouvir pro resto da vida. Acabou o mundo, só tem esses 3 discos que você conseguiu salvar. Quais os discos que você salvaria? O Putas Fever, do Mano Negra. É. O Lembrando que você vai ouvir pro resto da vida, hein? Não, tem É, tatuado Mano Negra. Ah, então foda. Liquor in the Front, do Reverend Horton Heat. Caralho. E. Porra, o Rock and Roll Over, do Kiss. E um que você gravou, Danilo? Que eu gravei. Toda a história, desde lá da primeira banda até a agora Matanza Inc. Qual que você levaria? Eu acho que o Retórica Diabólica, cara. O último. Também acho. Porque eu acho assim, se o seu último trabalho não é o seu melhor, porra, então você tá com um problema, cara. Entendeu? É porque a gente, como fã, né? A gente fala assim, pô, o cara da banda que a gente gosta vai dar uma entrevista, né? Aí ele fala assim, pô, porque esse álbum aqui é o melhor. Né? O cara sempre fala que o álbum que ele gravou ali é o melhor, né? Aí a gente fica assim, mas é mesmo? Você promete que é isso mesmo? Eu acho, tecnicamente, em termos de letra, em termos de alcance, eu acho que é o que eu consigo apontar menos erro. Sabe? Eu aponto muito erro das coisas que eu fiz, sabe? Tem muito disco. Às vezes os caras, né, falam assim, porra, vamos tocar umas músicas velhas do Matanza, né? E no repertório do show do Matanza Inc. a gente toca música velha do Matanza, né? Até porque a gente faz muito show de motoqueiro, em motoclube, os caras não querem saber, entendeu? É bebê, pô. O cara quer, ela roubou meu caminhão, se não tocar tem porrada, sabe? Então a gente, pô, mas essa música eu não Se não tocar, gosto. eles roubam o teu Meu caminhão. irmão, vai se fuder, vai tocar, filha da puta. Entendeu? E vai dizer que não, né? É. E aí a gente volta e meia e fala assim, pô, vamos tentar pegar umas músicas mais obscuras, né, cara? Tem umas que, porra, que o pessoal quer ouvir, é sacanagem, né? O cara não tocar. Sim. Né? Porra, eu fui no show do Duncan Jones, ele não tocou nenhuma das músicas boas. Só tocou música nova, escrota. Eu falei, meu irmão, quero a porra da música velha, eu sou fã, tem direito. Entendeu? Então a gente tem que levar isso em alguma consideração. Entendeu? E aí nessa você vai, pô, vamos ouvir. Aí os caras falam assim, vamos tocar aquela. Falei, caralho, como é que toca isso mesmo, né? Eu vou parar pra tirar de novo, né, pra lembrar. E eu falei assim, nossa, por que eu fiz isso aqui, cara? Por que aqui, não aqui, porra? Muito melhor aqui, porra. Eu era muito burro, devia estar bêbado, cara, quando eu gravei isso. Né? Então tem muito isso. A gente vai passando o tempo, né? A gente vai disciplinando o ouvido, sabe? O seu entendimento, a música é entendimento, né, cara? Música é o que você consegue entender. Você não vai conseguir tocar uma música que ela não esteja na tua cabeça. Exato. Que você não consiga perceber ela, sabe? É, Você consegue perceber a música dos outros, mas a sua você tem que entender o que você tá fazendo, Feeling. sabe? Tem alguma música do Matanza que... Mano, você não consegue mais tocar? Senão essa eu cansei. Ela roubou meu caminhão. É isso. Tipo, né? essa aquela que você fala assim, não quero tocar essa música, mas Mas não também suporto, não é. Aí a gente começou a tocar, né? Na primeira fase do Matanza Inc., lá do Crônicas, a gente falou assim, não, essa música a gente não vai tocar. Foda-se se reclamarem. Pode crer. Né? E aí ficou essa lenda e tal, essa coisa toda. Mas depois que a gente começou a tocar, a música não é ruim, sabe? É só porque a gente ficou de saco cheio É o ambiente. desde... Ela foi nosso rock and roll night, entendeu? Então, ao longo do Matanza inteiro, nunca teve um show que ela não fechasse a porra do show. Então, sabe? Então deu um... E hoje você também tá numa outra vibe. Hoje você fala, porra, ela é legal. Há uns meses atrás. eu já dei há uns dei anos atrás, você fala, o círculo. não quero mais. Hoje você tá mais leve. Sim. Esse CD, você voltou a ser você. Total. Tá ligado? Já, Eu porra. achei muito foda. Continue e você seja você mesmo, porque eu acho muito foda o teu estilo de tocar, velho.
Porra, eu agradeço, cara. Eu que agradeço, eu não consigo caralho. ser outro, né? Então, tipo, Então, nem que eu queira. E referência pra caralho, mano. Pra galera, assim, que da nossa época que tocava, nossa, você era referência, mano. Sim. Nossa, e é uma coisa que né, Tipo, a gente não passa pela sua cabeça, Não. né? então, Donira, é uma coisa que sempre me causa espanto. Quando alguém vira e fala isso pra mim. Eu falei, não acredito, que não pode ser. Saca? Eu sei que rolava. Mas não é sabe, não é... eu estou em busca do Donida até hoje no Matanza. Eu achei ele hoje aqui em casa. Nunca fez aula, Donida? Nunca. Nunca, de nada. De música, porra nenhuma. Nunca. Eu tive, né, quando eu tinha 10 anos, que eu ganhei o violão, que eu come... Aí tinha Os caras queriam te enfiar lá qualquer era. o Leãozinho. Aí, Caetano Veloso. Ré maior, Lá maior, Dó, Sol. Aí você aprende umas 3 musiquinhas lá, a do músico do Lobão, né? Ah, como é que era? Chove lá fora. Ré maior, Ré com sétimo, Ré menor. Não, Entendeu? mas Eu pensava que você ia falar uma que o Cassim trabalha, mamãe, o Cassim trabalha. Não, fala não. Não gosto. fala o microfone, Zé. Porra, não vou saber. Mas aí, bicho, sacou, eu enchi o saco. Porque eu não via progresso naquilo, entendeu? Eu não tava chegando em lugar nenhum, não era o que eu queria tocar. E aí o cara que tava me ensinando também não sabia o que eu queria, não sabia tocar o que eu queria que ele me ensinasse. Ele não queria demonstrar que ele não sabia tocar aquilo que você queria que É, ele exato. tocasse, né? Porque ele, pô, tadinho, era um cara, porra, era um cara que dava aula ali na rua, tá ligado? Então, porra, o cara Todo totalmente, sabe, porra, MPBzinho, sabe? Devia tocar no barzinho, eu tinha 10 anos, não sabia, né? E o maior problema que a galera fala assim, que, pô, mano, eu queria começar a tocar guitarra, fui fazer aula, o cara querendo me enfiar umas músicas que eu não queria tocar, mano. Aí aquilo vai desanimando a pessoa, tipo, eu não quero Sabe tocar qual é o isso, problema desse professor? Ele tem que explicar por que você tem que saber tocar essa merda. Porque se ele enfiar a goela abaixo, porque sim. Porque sim, então vai tomar no cu. Entendeu? Agora, se ele te explicar por que você tem que entender isso, e aquilo virar um propósito, porra, aí você faz qualquer merda. Porque aquilo ali vai te levar para aquele lugar lá, mas você tem que saber ensinar isso. E também você pensa, vai, o moleque chega lá, vamos dar um exemplo. Pô, o moleque, puta, amarradão em Matanza, puta, eu quero tocar que nem o Donida. Aí chega lá, mano, ele vai mostrar, ele vai lá, o cara enfia Rush nele. Aí ele fala, não quero ver Rush, eu quero tocar Matanza. Aí o professor fala assim, não, mas você tem que tocar Rush, porque o Rush, não sei o que lá, ele dá a explicaçãozinha. Aí o cara fala assim, mas eu não quero tocar Rush, eu quero tocar Matanza. Você me ensina a tocar Matanza? Pelo menos uma música do Matanza? Aí ele tocando duas notinhas ali, que ele vê que é aquela coisa que sai do disco, que ele tá tocando, ele, caralho, eu consigo tocar isso. Aí ele vai se... Não é isso? Acho que a música é isso, né? Quando a gente começa a tocar aquela música, fala, caralho, mano, a gente conseguiu tocar 2 notas dessa música. Puta, tá saindo horrível. Aí você vai até o final. Agora, quando o cara te enfia uma coisa que você não tá afim de tocar, aí tudo você é fica- emocional, né, cara? Porque o que não é emocional é um troço técnico. É. Sabe? E aí, se você é aquele japonesinho que toca piano pra caralho, sabe? Com 7 anos tá destruindo lá, só fazendo, entendeu? Agora, mas nós, sabe? O garoto ali, sabe? De porra, mano. Acho O cara que não isso vai é ter essa abordagem. O Donny sabe? Cash, dum. É, ele tem que ter, É o simples. elemento emocional, sabe? Que é aquilo que vai motivar ele, sabe? É aquilo que vai fazer ele fantasiar as coisas, sabe? Sim, Vai fazer ele viajar, criar, pensar. Eu lembro quando eu fiz aula de guitarra, o professor tava saindo fora da escola de música que eu tava fazendo. E ele falou, ó, se você quiser me acompanhar, beleza. Mas assim, se você quiser tocar punk rock, você já aprendeu tudo. Nunca mais apareci, tá ligado? É isso. É isso, eu acredito no meu professor. Né, cara? É isso aí, mano, Donita, cara, sensacional poder te conhecer, bicho. poder trocar ideia com você, Eu fico Foda pra saber caralho, mais mano. sobre você, saber mais sobre Donita, seu trabalho. agradecido, O cara. professor, caralho. A oportunidade. Maestro Espero Valeta. ter, Tinha começado a dar aula, né? Tinha que dar aula. Puta que pariu, velho. Você é louco. espero não ter entediado aí a audiência. Nada, acho cara, que pô, não. legal pra caramba, mano. A gente, assim, antes de te conhecer, a gente tem uma imagem dele, né? Porque ele quase nunca aparecia, né? Então eu falei assim, pô, esse cara deve ser mó, tipo, chatão, assim, não quero aparecer, né? Putz, e mó cara, gente fina demais, né, velho? O cara dá aula, velho. O cara dá aula de desenho, de música. Puta que acorde. Não tem que falar, velho. Cara, Bicho é foda, velho. eu quero agradecer você por ter colado, por você ter participado com a gente com esse episódio.
ter mostrado um pouco mais um lado que acho que uma galera não conhecia esse seu Ninguém lado, né? conhece. Pode crer. E, porra, legal pra caramba. E, meu, aqui o Dona Mara está de portas abertas. O que você precisar da gente, o que a gente, com a nossa. Como que é? O nosso pouquinho. Só pouca relevância. Nossa pouca relevância puder ajudar. Pô, A gente não, tá aqui. bicho, o astral sensacional de vocês aqui, cara. valeu. Isso aqui é a verdade do metal, né, cara? É, bicho, vocês aqui, mano. É isso. Não tem. Vocês não estão enganando ninguém, sacou? Vocês estão Exato. sendo vocês de verdade. Pô, pode crer. Isso, por isso que eu tô me sentindo tão bem. E aqui todo mundo é músico também, tá ligado? Tenta, né? A gente tenta. pô. Não, vou ver. Todo mundo, falei por você, amigo. É verdade, desculpa, é Mas verdade. mas é isso, Donida. Também agradeço aí você ter topado trocar uma ideia com a gente. Pô, você nem conhecia a gente e veio aqui, pô. Sinto lisonjeado Maneiro. de tê-lo aqui. A galera também fã pra caralho, crio os três aqui. Eu não conhecia tanto, comecei a ouvir um pouco quando você vinha aqui. Realmente, eu não conhecia muito. Mas eu já sabia quem era o Donida, porque teu nome era muito falado como guitarrista, como referência, né? Então quando eu soube que você ia vir aqui, Quantas achei vezes a foda gente pra ficou na caralho. porta da Alts lá? Sim. Olha, eu não já vi. você lembra que tinha fila pra entrar, né? Lembro. Do show do Sim, Matanza, eu vi né? acho que uns 2, 3 shows no Matanza, assim, que a galera ia pra caralho. Meus amigos gostavam muito, tanto que eu falei que você ia vir aqui, a galera, caralho, o Danilo vai Você não colar tinha aí. noção como o camarim da Alt suava, cara. Bicho, porque ali era uma caverna aquilo ali, né? Não tinha Sim, respiração, sim. tá ligado? Então, atrás do palco tinha uma escadinha que subia Sim. pra um... Irmão, as paredes de azulejo, cara. Irmão, ficava suada. Nossa, a gente era guerreiro. Mas Irmão. você chegaram pra ele aí- tocar? Já, pô. Ah, vai tomar fui no em vários da Alts, Vocês no eu Casebre. vi, velho. Sim. E Já. Procura Teve no na rolê, virada cultural que eu fui, só que eu acho que era o Maurício que tava tocando. Foi na Possível. virada cultural. mas Você tentar troca aqui, deixa eu explodir. O Bonito eu nunca consegui pegar, velho. Quando ele ia tocar, ele mudava o outro cara. Eu nunca vi Então, tocar, quando eu velho. peguei era o. Nunca Acho que era o vi Maurício que tocar. tava tocando. É. Era o Maurício que tava tocando. Foi na virada cultural, foi em 2011, 2012. E é louco isso na percepção do tempo, né? Porque pra mim aconteceu tanta coisa, aí se for ver no papel, passaram 3 anos só, né? Mas é isso, Donida. Valeu mesmo. Obrigado de verdade. Maneiro, Precisava, cara. né, da gente. Se for divulgar CD, algum single. Não, pô, pode total. cola aí. No final do ano, vai sair o EP, finalmente. Saiu um single já no final do ano passado. Vai sair outro single agora no começo do mês que vem. E até o final do ano vai sair o EP completo. São 5 músicas com essa formação Boa. nova. Legal, cara. Chama Obscurantista. Vou trazer aqui. pra Cola gente- aí. Vamos fazer A um gente faz faixa a faixa, faixa aí. Maneiro. Demorou? Opa! Zé, Faixa, faixa. é isso. Zé, obrigado por ter participado desse episódio hoje com a Hoje gente. não Sei tinha que... como eu participar, não, meu. Sei que foi muito importante pra você isso e eu fiz questão de convidá-lo pra fazer com a gente, caralho. Olha, Você é puta louco? que pariu, velho. Você é louco, velho. E é isso, Zé. Crildo, mais um episódio foda. Porra, foda pra caralho, mano. Puta prazer conhecer o Donida pessoalmente aí, um puta cara talentoso. E você vê que, mano, o cara é isso que ele falou, mano. Ele vai até o final. E, mano, você vê que ele produz muita coisa foda, assim. É um puta prazer mesmo ter pessoas talentosas e que prezam pela arte em primeiro lugar, tá ligado, mano? As portas do Dona Mara sempre estão abertas. Venha quando quiser participar da resenha aqui, mano, tamo junto. Maneiro. É Agradeço. isso. É nóis, mano. Tamo juntasso. Deixa suas redes sociais, por favor. Galera que quer ouvir lá seu som ou quiser te contratar pra fazer uns storyboard. Storyboard. Pô, cara, as redes sociais do Matanza, Inc., Uhum. né? E Jogar Matanza eu lá. mesmo não tenho No pessoal. Instagram. assim, Spotify tá com Matanza Inc. Matanza Quer Inc. que pede pra sua mulher passar, depois coloca? Vai que vai também. Ah, sim, Não, eu passo. a gente eu passo põe pra lá. você. Demorou. É isso, cara. A gente, Só ver embaixo. a gente vai deixar também quando aparecer seu nome, vai estar lá também, a galera vai te achar também. Maneiro. Demorou? A gente... Apareceu! Mas é isso, galera. A gente encerrando mais um Namaracast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, a gente também tá lá. E estamos também nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Quando você faz suas coisas, deixa rolando lá na sua plataforma preferida. Tem nosso QR Code também. Quiser dar um donate, é sempre de bom grado, porque fazer esse corre com o YouTube é foda pra caralho. Então, porra, toda ajuda é sempre legal, sempre bem-vinda, porque a gente sente que vocês estão com a gente e faz, dá mais energia pra gente poder fazer mais episódios, fazer toda a correria que a gente faz. Demorou? Deixa aquele like, compartilha e o canal de cortes rolando também, né, Pimentinha? É isso aí, na foca do nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência, não tem saco pra assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores momentos, lá os momentos mais legais, mais relevantes aí do papo, a gente deixa lá pra vocês aí. Lembrando que é do Namara Cortes Oficial. Peço pra você se inscrever no canal lá do Namara Cortes
e ajuda a gente aí nesse rolê. É isso aí, Donida. Obrigado novamente. Zé, Criildo, Rafa, junto. obrigado aí mais um É episódio. isso. Falou! E agradecer a galera que comenta também. Valeu, tamo junto. É Tamo nóis. junto, é nóis, tchau.